Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Na verdade, assim, isso pra mim a gente tem que ter força nesse momento, né? É um momento complicado da minha vida, a gente tem que buscar força em algumas coisas. E é uma coisa que sempre me deu muita força, eu sempre fui muito ligado ao América, eu acho que isso pra mim me deu uma felicidade, vale mais do que qualquer quimioterapia, do que qualquer remédio. É poder estar de novo aqui vendo a América a um passo da volta da Série A, que é o objetivo de todos nós, graças a Deus. Eu passei por um momento muito ruim, algumas informações ruins do meu tratamento e graças a Deus eu recebi essa homenagem dos jogadores, que é fundamental para mim. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você muito boa noite, são 6h05 da tarde, este é o Fute Rio na geral desta segunda-feira, dia 23 de outubro, começando hoje de maneira um pouco diferente, porque afinal de contas, nesse dia, justamente nesse dia 23 de outubro, o futebol do Rio de Janeiro e, podemos dizer, o América perderam uma figura importante, que não entrava em campo, mas com certeza tinha a sua grande importância. Morreu hoje aos 43 anos, muito jovem apenas, o torcedor Hilton Taboada. E eu o coloco como torcedor porque, afinal de contas, essa foi a função dele na sua missão aqui na Terra. Porque é claro que tinha a sua profissão, trabalhava como corretor de seguros, mas se notabilizou e nós o conhecemos como um grande fanático pelo América. E ele, infelizmente, acabou perdendo a luta contra um câncer. Câncer esse que foi diagnosticado ainda nesse ano de 2017, mas nem isso o impediu de estar ao lado do Mecão durante essa temporada e, sobretudo, na altura mais importante do ano, quando o América perseguia o acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Nós ouvimos logo no começo do nosso Fute Rio na geral uma das últimas entrevistas do Hilton Taboada, há coisa de 1 mês e meio atrás, e ele já tinha notícias que agora nós sabemos que eram talvez quase que definitivas em relação ao seu estado de saúde. Ele tinha câncer no pâncreas, que é sempre uma doença bastante complicada de ser tratada, e provavelmente já tinha um diagnóstico negativo sobre isso em relação ao seu futuro, mas nem por isso desanimou, esteve sempre acompanhando os jogos do América, levantou a Taça Corcovado na altura lá em Itaboraí, lá em Saquarema, na verdade, contra o Itaboraí, e com certeza cativou a todos. Já torna-se com certeza mais do que um torcedor símbolo, mas um símbolo para qualquer torcedor, não só do América, mas de qualquer clube. Hilton Taboada, que foi lembrado hoje por personalidades importantes do América, como o técnico Lúcio Niso, alguns jogadores, e o próprio clube, a própria diretoria do América, emitiu uma nota oficial lamentando o falecimento do Hilton, que aconteceu durante a madrugada, amanhã desta segunda-feira. Eu repito, o Hilton Taboada, que tinha 43 anos de idade, e mesmo já no estágio avançado da doença e submetido à quimioterapia, nunca ficou longe do seu América, que era sem dúvida a sua grande paixão, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui dentro do Fute Rio na geral também. Esse programa hoje, portanto, começa de maneira um pouco menos feliz, um pouco mais triste, mas sem dúvida relembrando esse exemplo de torcedor que foi e é Hilton Taboada, e também o legado que ele deixa para todos nós, porque sem dúvida o conceito de amor a um clube, de amor ao futebol, passa a ser redefinido. Então falaremos sobre isso e obviamente fica a nossa homenagem
logo no começo deste Fute Rio na geral. E o nosso abraço de toda a equipe do Fute Rio, a torcida e também os familiares de Hilton Taboada, falecido hoje aos 43 anos de idade. Fute Rio na geral de hoje, que também fala sobre todas as principais informações do futebol carioca, das 6 às 8 na transmissão mais carioca da sua internet, sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design e Comunicação com criatividade. Hoje no Fute Rio na geral, tem a pré-temporada dos clubes que já estão de olho em 2018 ou em 2017, se levarmos em consideração que o Campeonato Carioca do ano que vem começa ainda nesse ano. Coisas do futebol do estado do Rio de Janeiro. E também traremos todas as informações das equipes que seguem se reforçando. Hoje foi dia do Nova Iguaçu anunciar reforço. A Portuguesa também está com o nome novo da praça. Enfim, muitos nomes, muitas equipes já se reforçando para 2018. Também tem a quartona, Série C do Campeonato Carioca, com a reta final cada vez mais empolgante. Já nessa semana, podemos ter as vagas na final sendo conhecidas e preenchidas. E, é claro, o acesso direto para a terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro, com destaque para Campos e Pérolas Negras. Apenas uma vitória dentro de campo de conseguirem o acesso à terceirona. Também seguiremos relembrando Hilton Taboada e todas as passagens desse grande torcedor americano, falecido hoje aos 43 anos de idade. Não ficaremos apenas nessa homenagem de começo de programa, não. Traremos aqui um panorama também e uma análise sobre justamente esse ano que foi para o América e também para esse torcedor marcante e a participação que teve, não só nos Jogos do América, mas também aqui nas transmissões da Rádio Fute Rio. E é claro, tem Olha o que eu achei, tem a pitadinha histórica, tem o bolão do futerio.net e muito mais, até às 8 aqui no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. 6h10 aqui na transmissão mais carioca da rede, hora do nosso primeiro destaque, do nosso primeiro, hoje podemos dizer boa tarde, porque estamos no horário brasileiro de verão. Vem aí a Enciclopédia de Bolso. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. O meu destaque inicial vai justamente fazendo uma homenagem a Hilton Taboada, né, Andrés? Como você bem destacou na abertura do programa, um torcedor símbolo do América, e pode ter certeza que ele foi um grande impulso para o time do América na reta final da Série B1. Um vídeo que ele gravou para os jogadores, de fato, foi um combustível a mais a toda a equipe. Os jogadores escutaram ele falando que talvez seria o seu último ano aqui na terra e que ele queria muito ver o América novamente na primeira divisão. Esse sonho foi realizado e eu também fiz questão, Andrés, até te parabenizando pela belíssima matéria que fez sobre ele, de também postar através de uma rede social essa matéria, onde que eu coloquei um trecho do hino do América, ex torcer até morrer. E o Hilton Taboada fez isso com maestria até o último dia da sua vida. Sem dúvida alguma, um americano que soube aí na melhor acepção da palavra ser de fato um torcedor, e o que é ser torcedor do América, se não torcer até morrer, ser realmente ligado a esse clube, como ele mesmo falou na entrevista que deu o Gabriel Farias aqui no começo do nosso Fute Rio na geral, que para ele mais valioso do que qualquer quimioterapia, qualquer remédio, era estar ao lado do seu clube, o clube pelo qual ele tanto torceu. Ele que sempre foi muito ligado ao América, teve uma família, ou tem uma família de muitos torcedores americanos, e sem dúvida fica essa lição para todo mundo e para todos aqueles que de fato gostamos de futebol. Seguiremos lembrando do Hilton Taboada durante essa transmissão de hoje. 6h12 aqui na transmissão mais carioca da rede, mais um destaque, mais um boa tarde, agora com ele, Cláudio Burguer. Tudo bem, Burguer? Boa tarde. Olá, Gabriel. Olá, Renan. Boa noite. Muito triste, né? Porque você tem um torcedor símbolo, como você já fez algumas matérias com os torcedores solitários. Não solitário, mas o solitário seria o símbolo, né? Então, mais um do Taboada, né? Então, essas coisas que a gente não explica, né? Essas coisas de Deus, sem querer entrar no mérito de qualquer religião, parece que o Papai do Céu estava esperando esse presente, esse bálsamo pro Taboada fazer a sua passagem. Então foi bonito o acesso do América,
que com isso deu um pouco de alívio, não só aos torcedores, mas em seu tratamento que foi vencido por uma doença que é terrível. Então fica aqui nossa homenagem a toda a família e aos torcedores do América. Vamos lá. Sem dúvida alguma, um abraço grande a todos os torcedores americanos, a família, enfim, aqueles que sem dúvida ficam após esse triste acontecimento, esperado, mas sempre triste acontecimento de hoje pela manhã. São 6h13, esse é o Fute Rio na geral e você, ouvinte, também está ligado junto com a gente. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e tem vez aqui na Rádio Fute Rio, mandando seu recado nas redes sociais, pelo Twitter, @site Fute Rio, pelo facebook.com/Fute Rio. E nos dias de jogos, pode salvar o nosso número no seu WhatsApp, 997-262-997. Não entendeu? A gente repete, DDD 21 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligar com a gente. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, grande fera, grande Dudu Monsanto, sempre ligado aqui na transmissão às Carioca da sua internet. Esse Fute Rio na geral mais uma vez rolando. E é claro, você mais uma vez junto com a gente, curtindo o nosso Fute Rio na geral, pra galera ligada aqui junto com a gente. São agora exatamente 6h15 na transmissão mais carioca da rede. E a gente agora aqui dentro do Fute Rio na geral, com o hino do América de Tim Maia sendo executado ao fundo. Vamos falar do América, mas não traremos notícias de dentro de campo, notícias de fora dele, em tom de homenagem aqui no Fute Rio na geral. O hino do Mecão aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Toda a torcida cantará esta canção. É o hino do Mecão, e é claro que o América é o primeiro assunto do nosso programa, porque a gente evidentemente vai destacar e vai relembrar Hilton Taboada, esse torcedor americano que nesse ano de 2017, mesmo com poucos meses de proximidade com a maioria do público e também da gente, acabou cativando a todos, justamente por conta da sua devoção e do seu amor ao América, que nem poderia ser diferente, afinal de contas, essa foi uma temporada muito especial. Voltando a falar sobre Hilton Taboada, ele que faleceu hoje pela manhã, aos 43 anos de idade, vítima de câncer no pâncreas. Hilton Taboada, que trabalhava como corretor de seguros e que durante essa temporada de 2017, como bem lembrou o Renan Mafra no destaque inicial do nosso programa, gravou um vídeo, ele que já estava em estágio avançado da sua doença, já tinha realizado a quimioterapia, em que pediam uma força extra para os jogadores do América para que lutassem até o final pelo acesso. E os jogadores, é claro, que também se sentiram motivados também de maneira extra para lutar por esse acesso e de fato acabaram o conseguindo. E Hilton Taboada pode se considerar um 12º jogador, digamos, desse América na temporada de 2017, por ter sido essa força a mais para o elenco americano conseguir sair com o vice-campeonato da segunda divisão do campeonato estadual e também o consequente acesso, a subida à primeira divisão do futebol carioca. Hilton Taboada, em mais de uma vez, afirmou, inclusive aqui neste microfone da Rádio Fute Rio, que para ele o mais importante seria viver o suficiente para ver o América de volta na primeira divisão. E isso acabou de fato acontecendo. Renan Mafra, aproveitando que a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre isso, estivemos em alguns jogos do América em que o Hilton Taboada esteve presente. E eu particularmente me recordo dele na primeira vez em que o vi. Foi América e Barra da Tijuca, lá em Madureira. Jogo que terminou empatado em 1-1, até o empate que parecia ser definitivo, quase isso, para que o América não seguisse em frente na segundona, mas no dia seguinte o Itaboraí acabou empatando com o Serrano e deixando a coisa um pouco mais em aberto. E naquele dia eu vi o Hilton Taboada pela primeira vez, já com uma aparência muito fraquinha, já sem o cabelo por conta da quimioterapia, já bem magrinho. A gente percebia de fato que o câncer estava no estágio bastante avançado, mas nem por isso ele deixou de ir. Estava lá de jaqueta, camisa do América por baixo, com o nome dele, com o número. E em todos os outros jogos ele teve lá, contra o Arte Sul também, e contra o Barra da Tijuca. Eu não me lembro quem estava do meu lado nesse jogo, mas... Eu não estava nesse jogo. Eu sei que não foi você, porque se fosse você eu lembraria. Mas eu acho que foi
Não sei se foi o Léo Pinheiro, se foi o Luiz Miguel Ferreira, o Caio Figueiredo, não me recordo agora. Pode ter sido até o próprio Luiz por morar ali perto É verdade, acho que foi o Luiz Miguel Ferreira. E eu ouvi, na altura eu não me lembrei de pegar a câmera pra tirar uma foto dele. Mas no jogo que eu fui contra o Arte Sul e que a gente fez aqui na Rádio Fute Rio, você já tava lá e eu me lembro de ficar mais ligeiro e pegar uma foto dele quando tava chegando, né? Porque é uma imagem forte, assim, uma imagem marcante, né? O fato de você ver um torcedor, uma pessoa, né? Naquelas condições, já claramente numa situação mais difícil, mais complicada, mas indo a um jogo de futebol, enfim, sem demonstrar medo ou receio nenhum, pelas limitações que tinha. E até pelo discurso eloquente do Taboada, a gente ouviu aqui. Curioso pensar que isso não faz muito mais que um mês, né? Realmente sinal de que o câncer já estava tão avançado a ponto de levá-lo durante o dia de hoje, né? Foi algo que assim acaba te tocando às vezes a pessoa, numa situação como essa. Você sempre tem uma frase que a pessoa acaba falando que te marca muito, assim, dá aquela pena da pessoa, mas você também ao mesmo tempo usa aquela pessoa como exemplo, até mesmo de superação. Como que ele foi usado pelos jogadores do América para ser um motivo a mais para a equipe se superar dentro de campo. Mas aquela frase, onde que, se eu não me engano, foi até para você, Andreas, que ele falou que não recebeu uma boa notícia dos médicos, foi algo assim que realmente marcou, assim, teve aquele baque na gente, que sabíamos que provavelmente o Wilton Taboada não iria ver o América em 2018, que ele infelizmente viria a óbito ainda nesse ano de 2017, mas e ele provavelmente, essa notícia ruim que ele recebeu dos médicos, pode ter sido isso, pode ter sido essa situação que a morte dele estava próxima, mas em nenhum momento ele se importou com essa situação. Ele não botou isso como um obstáculo para ele deixar de ir aos jogos no América e ver o seu clube de coração brilhando na reta final da competição. E como muitos jogadores falaram, o técnico Lúcio Niso, o América sempre teve que quebrar barreiras. Depois desse jogo do Barra da Tijuca, que você lembrou muito bem, Andreas, a situação do América era muito complicada no Campeonato Carioca. Muitos acreditavam que o América não chegaria à fase final. E aí o América teve que vencer o São Cristóvão, sendo que precisava de uma combinação de resultados para se classificar. E foi o que aconteceu. Depois ele teve que derrotar o Arte Sul, porque o empate era do Arte Sul. Teve aquele jogo dramático contra o Itaboraí, onde que a equipe acabou levando o título do segundo turno nos pênaltis. E novamente contra o Audax, o time que todos consideravam o melhor da competição, o América mais uma vez tendo a desvantagem do empate. E a grande verdade é que o América tirou para nada a melhor equipe da competição, que tinha apresentado o melhor futebol até então, com uma atuação espetacular. Eliminou o Audax e conquistou o acesso. E eu acho que vendo o Wilton Taboada sempre após o apito final desses jogos dramáticos, entrando em campo, recebendo a homenagem da torcida, recebendo a homenagem dos jogadores, dá para perceber quanto que ele foi importante no aspecto psicológico para os jogadores nessa reta final. De fato, o Wilton Taboada foi o 12º jogador, foi o combustível que esse América precisava. Se muitas vezes faltou raça, faltou um pouco mais de determinação para essa equipe, como muitos torcedores cobravam, talvez essa raça, dessa determinação veio após esse diagnóstico do Wilton Taboada, onde que ele passou a ser uma figura central nessa arrancada do América para o acesso na volta do clube para a primeira divisão. Foi superação e determinação, né? Acho que isso são as duas palavras-chave para o América, que pegaram isso do Wilton como ânimo, né? Sim. Porque tava a gente mesmo, a gente tava, será que o América vai ou não vai? Mas acho que com isso, com esse exemplo de vida, de querer viver, o América pegou e conseguiu seu objetivo. Pois é, e é aquilo, né? A gente até se colocando no lugar dos jogadores, a gente para e pensa, para e vê uma situação como essa, a gente vê a própria situação do Taboada, a gente claramente vê até pela fisionomia dele já mais frágil, até por toda a situação, a gente já conhecendo a situação de saúde dele, sabendo que já era algo bastante complicado,
mas a gente via nele, as palavras dele, a eloquência dele, a gente acaba se colocando no lugar dos próprios jogadores que certamente devem ter pensado, caramba, o cara tá nessa condição, o cara tá com câncer, sabe? E talvez esteja nas últimas. E tá com essa animação toda, com esse vigor todo, então por que eu não vou me motivar? E a motivação do cara era o América, então por aí você já vê o quanto que... O querendo viver. Pois é, querendo viver pra ver o América subir, né? É algo que impressiona muito, né? Sim. Que foi uma lição de vida, realmente. Claro. Uma lição de vida que o Wilton Taboada deu a todos nós nesses últimos dias de vida dele. É algo até como você falou, né, Andreas? Ele às vezes com essa grave doença, né? Indo aos jogos, foi algo que motivou o jogador. Teve uma declaração uma vez do Anderson Silva, lutador de MMA, que me marcou muito. Que ele falou assim, eu sou perfeito. Aí muita gente imaginou, pô, como ele fala que é perfeito, um lutador falando isso, ele não é invencível, mas aí ele logo depois complementou. Eu sou perfeito porque eu tenho uma saúde boa, eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu tenho uma visão muito boa, eu tenho uma boca que eu consigo falar perfeitamente. Então, muita gente às vezes acaba reclamando da vida, tendo tudo a seu favor. Sim. Não tendo nenhuma deficiência, nenhuma doença, tudo mais. E talvez os jogadores do América, vendo essa situação onde o torcedor tinha uma doença grave, uma doença que estava matando ele, mas mesmo assim, ele superando essas barreiras, superando distâncias gigantes para ver o América, indo, por exemplo, a Saquarema para ver o clube. Ele esteve em Campos quando lá no... Não sei dizer. Eu particularmente não lembro de tê-lo visto lá. Mas em Saquarema ele realmente esteve lá, inclusive levantando a taça. Até porque em Campos a torcida do América ficou do outro lado do estádio em relação a onde ficamos, né? E tava num número bem menor do que costuma aí, até em jogos como visitante. O jogo do Itaboraí levou muito mais gente, o próprio jogo em Moça Bonita, se bem que jogo em Moça Bonita nem dá pra dizer que era fora de casa, porque o jogo foi em Bangu, era num outro território, mas ainda aqui no Rio de Janeiro. Mas de fato a superação dele foi algo contagiante, foi uma pessoa que, volto a falar, eu acho que ele teve um papel fundamental nessa reta final do América. Não estava escrito na competição, mas ele era um atleta, era um jogador, era uma peça desse grupo americano que conquistou o acesso. Daqui a pouco vai ter aqueles bandeirões, acho que pintado. E na verdade, eu acho que até já chegaram a fazer um do Taboada. Lembro que em América e Audax, o jogo do acesso, tinha uma bandeira com eu fiz o nome poucos dele. Jogos da América, então eu fiz um só pra dizer que contra o Goitacás. E se eu não me engano, já tinham feito uma bandeira pra ele naquela altura já, né? Legal. Verdade. Mas a verdade é que merece todas as homenagens, porque é sem dúvida alguma uma figura importantíssima, e que inclusive trabalhou no América, trabalhou como um dos diretores das categorias de base no América, já teve cargo na diretoria, enfim, foi um nome sem dúvida bastante importante aí para o clube e para a torcida como um todo, acaba sendo um nome bastante destacado e que merece toda a atenção. E algo que assim também me embarca muito dentro do América, acho que nem só dentro do América, em outros clubes de menor investimento também, é a proximidade dos torcedores. Às vezes você tem um lado político, você é mais adepto de um lado político, às vezes você é de outro, mas a proximidade dos torcedores é muito grande. É que nem cidade pequena, todo mundo se conhece, exatamente, todo mundo se conhece. E foi impressionante também a mobilização de outros torcedores, justamente para apoiar o Taboada nessa reta final da vida dele. E aqueles gritos de Taboada naquele jogo contra o Arte Sul também foram emocionantes. Foi algo que ele entrando em campo, abraçando os atletas aplaudindo, ele aplaudindo a determinação dele, os torcedores também fazendo uma bonita homenagem para ele, foi algo que emocionou bastante. E até aproveitando para falar um pouco mais sobre isso, o Lúcio Niso, né, o técnico do América, hoje postou uma homenagem a ele no Facebook, enfim, falou aqui um pouco sobre isso, algumas frases destacadas dessa mensagem que ele disse: esta partida não se encerrou aos 90 minutos, pois será para nós um legado eterno de vitórias e conquistas em prol da vida e do próximo. Com certeza, independente de religiões, nosso América hoje se tornou maior do que já era, pois o câncer venceu uma partida material,
porém ganhamos um torcedor espiritualizado e cheio de motivação e sorrisos, pois assim ele continuará sendo para nós. Disse também o Lúcio Niso que, justamente falando sobre tudo isso, ele disse que estava de pé e que iria à luta por todos os torcedores, mas principalmente por Wilton Taboada, e termina aqui dizendo: hei de vencer até morrer, você venceu. Além do Wilton Taboada, enfim, muitos outros nomes, muitas outras personagens do América se manifestaram justamente por isso, e agradeceram também ao Wilton Taboada, muitos outros torcedores na realidade, e acabou sendo de fato um momento importante para ele. E me lembro do que disse o Renan Mafra após aquela partida entre América e Audax. Ele estava ao meu lado lá em Moça Bonita, e fora do microfone o Renan disse pra mim... Eu tinha lembrado do que você vai falar agora, André. Não sabemos sobre como será o futuro. Na verdade, talvez soubéssemos, mas o importante é que o Wilton Taboada conseguiu realizar aquilo que ele tanto queria, que era ver o América de fato na primeira divisão. E outra situação que também me marcou muito foi você falando, lógico... em off também, uma conversa em off entre a gente, mas você falando, não sei o que vai acontecer, é lógico que o Audax, por toda a campanha que fez, merece o acesso, mas isso antes do jogo. O Gabriel Andreso falou o seguinte: seria fantástico o América conseguir o acesso, justamente por ser uma forma de homenagear o Wilton Taboada. Eu acho que Deus traçou esse caminho. Talvez a chance do Audax vai vir nas próximas temporadas, mas esse ano tinha que ser do América, justamente por causa de Wilton Taboada. Pois é, o técnico Luiz Antônio, também do Sampaio Corrêa, também aqui mandou a sua mensagem, enfim, disse aqui: descanse em paz, e também deu os sinceros sentimentos aí à torcida do América e também aos próprios familiares aí do Wilton Taboada, falecido, portanto, no dia de hoje, e que, sem dúvida, deixa o torcedor americano mais triste, mas passa, como a gente falou até inclusive mais cedo, a ser um novo conceito, uma redefinição do conceito de torcedor e de alguém que não mede esforços para estar ao lado do seu time, enfim, justamente de estar próximo à sua equipe. O Mauro Bez nos falando aqui que este lugar na arquibancada jamais será o mesmo. Exatamente. Falando aqui sobre essa situação. Cheguei a ler esse post, também é algo que emociona bastante, né? Espero que aquele lugar na arquibancada sempre fique ali guardado, porque era o local que o Wilton Taboada sempre costumava assistir os jogos. E o técnico Luiz Antônio falou: descanse em paz. Em paz, com certeza, o Wilton Taboada vai estar, mas descansar jamais, porque tenho certeza que lá de cima ele vai continuar assistindo os jogos do América, sofrendo junto, lutando junto, e vai ser um anjo da guarda pro time na primeira divisão. E é um dia triste para nós aqui também no FuteRio.net em particular, justamente por termos essa ligação. E é tudo muito curioso, porque isso acontece hoje, dia 23 de outubro, e há pouco mais de 2 meses é que soubemos disso tudo, ainda na reta final da segundona. Mas como isso realmente tocou os torcedores e a todos nós também, porque é realmente um momento importante para o América nessa volta, nessa retomada para a primeira divisão. E o fato do Taboada ter sido essa motivação acaba sendo muito importante. Só para fechar o assunto, me lembrei, muita gente falava em relação a ver demonstrações de carinho como essa, enfim, demonstrações de amor ao clube, de devoção como essa que a gente viu durante essas semanas, na verdade, durante o ano de 2017. Não faz muito tempo, não fazem muitos anos, acredito que uns 5 ou 6 anos atrás, vi algo mais ou menos parecido com isso. Para não dizer que o caso do Taboada era um caso inédito, já vi algo parecido com isso, mas não aqui no Brasil. Lá na Holanda, o Feyenoord, que é um dos maiores clubes daquele país, havia um torcedor do Feyenoord que estava numa situação mais ou menos parecida com a do Wilton Taboada. Ele tinha câncer, já estava em estágio terminal e estava até numa situação mais complicada, mais difícil até em termos de curto prazo que o Taboada, a ponto dele fazer o último pedido, o último desejo dele era ver um jogo do Feyenoord no estádio De Kuip, que é o estádio do Feyenoord lá em Rotterdam. Sim. E prestaram não só uma homenagem, mas uma surpresa para ele. Ele tinha câncer, se eu não me engano, na medula, nem conseguia andar. E foi no leito da maca do hospital onde ele estava, direto para o estádio, e não só viu o Feyenoord de perto, mas a torcida o homenageou com faixas, com bandeiras, enfim, comemorou como se ele estivesse entrando em campo. E coisa de 2 semanas depois ele faleceu.
mas foi uma homenagem muito fantástica, mas é claro, quando acontece assim tão próximo da gente, acaba tocando muito mais. Tivemos até um caso parecido, Andrés, engraçado que eu não conhecia esse torcedor, foi um torcedor do Flamengo. Se você puder me recordar agora o nome, eu acho que é Eduardo o nome dele, que foi até o Mineirão, e ele tinha um câncer também, lutava contra um câncer há 15 anos. Sim, é verdade. Que o câncer dele, se eu não me engano, começou até nas pernas, foi para o pulmão dele, e a esposa dele o levou até o Mineirão para assistir a final da Copa do Brasil. O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo, não deu essa alegria ao torcedor nos seus últimos dias de vida, porque no sábado, sábado após a final, ele veio a falecer. E de fato eu não sabia dessa situação. Ele morava em Nova Iguaçu, bem próximo da onde que eu moro. Sim. E o seu enterro acabou sendo, e teve muita gente que prestou a última homenagem dele, mas no Jardim da Saudade, no cemitério que fica ali praticamente no Cosmorama, que é o bairro onde que eu moro. E muita gente esteve presente ao seu enterro. Foi um amor que ele mostrou pelo Flamengo também nos seus últimos dias de vida, que foi algo tocante, né? Quem viu a matéria até da Fox Sports, sim. Parabéns, foi uma tremenda matéria da Fox Sports, que mostrando toda a luta para ele e pro Mineirão, a esposa dele emocionada, ele chegando ao Mineirão, explicando a doença do marido, e eu fico imaginando, né, como ele foi guerreiro nos seus últimos dias de vida, mas também como que essa esposa foi guerreira, tendo que estar ao lado dele nos últimos 15 anos, onde que ele esteve aí, infelizmente, sendo assombrado por esse câncer. Mas, como você bem falou, né, teve torcedor do Feyenoord também, como que o futebol, e vem aquela brincadeira, não é apenas um esporte, e de fato não é apenas um esporte, mas como a gente acaba vendo no mundo do futebol essas paixões dos torcedores que muitas vezes superam limites, superam obstáculos para acompanhar seus clubes. E aí estamos falando de casos de doenças, vemos casos de torcedor que sai de um lugar, pega ônibus, pega jegue, pega barco para assistir o jogo, tudo isso com torcedores saudáveis, torcedores que mostram um grande amor ao clube. Mas quando acabamos vendo essas situações de que infelizmente uma doença acaba limitando uma pessoa em determinadas situações, mas essa pessoa, quando é o time de coração dela, acaba se superando para estar ao lado dos seus ídolos, é algo realmente tocante. Pois é, esse torcedor do Flamengo que você se referia, Renan, é o Marcos Tussa. Sim, exatamente. Que teve no Mineirão para acompanhar Flamengo e Cruzeiro na quarta-feira à noite. 3 dias depois ele faleceu. Sim, você vê o quanto isso foi marcante. Eu acho que Eduardo, salvo engano, é o torcedor que acabou falecendo também no Flamengo no dia da final, que ele infelizmente teve um infarto. Também foi naquela decisão, né? Exatamente. Foi marcante também. Ele foi horas antes da partida. Sim. O Tussa não, o Tussa já foi 3 dias depois. Exatamente. Bom, só para fechar esse assunto, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, fica também o nosso, como a gente falou aqui, o nosso carinho à família, a filhinha do Taboara. O Taboara tinha uma filha pequena, certamente vai sentir uma grande falta, mas vai sem dúvida alguma saber o quanto o pai foi honrado como pessoa e como torcedor. Disso não se pode ter qualquer dúvida. E em relação ao fato do câncer de pâncreas ser uma doença que acaba levando muita gente de uma maneira muito rápida, né? Exatamente. O câncer como um todo, não é que o câncer de pâncreas seja diferente, mas ele acaba sendo muito mais difícil de tratar. É o mais agressivo, segundo o especialista, é disparado mais agressivo. Sim. De fato, Andrés, como você disse, o câncer é uma doença que devastadora, né? Que infelizmente mata muitas pessoas no mundo, mas já sabemos de diversos casos de cura, né? Muitas pessoas acabam se curando dessa doença, mas esse caso do câncer de pâncreas, de fato, é um caso que eu ainda não vi uma pessoa que tenha tido esse problema se salvando. E uma vez o nosso Rogério Nunes, ele falou essa situação, ele falou: esse câncer é tão agressivo que parece que não há dinheiro do mundo que faça um tratamento, que a pessoa vai pagar o tratamento e acabe se salvando dessa doença. Porque acaba sendo, a gente não é especialista em saúde, mas isso os especialistas apontam,
é numa área difícil de operar e também é mais difícil de você detectar no começo da doença, que é quando você tem mais chances de cura. Quando ele é detectado normalmente... É um câncer silencioso, né? Pois é, normalmente ele já está no estágio avançado e infelizmente foi esse o caso do Taboada. Eu fiquei surpreso ao saber que ele só tinha 43 anos. Então. Eu também fiquei muito surpreso. E só um detalhe, Andreas, o sepultamento dele será amanhã no cemitério Parque da Colina, em Niterói. O velório é a partir, na verdade, já aconteceu, que foi a partir de hoje, às 14 horas, no mesmo local. Sim, então fica aí o nosso abraço, o nosso carinho a todos os torcedores do América. Eu até imaginava que seria também nessa terça-feira, mas acabou acontecendo já durante a tarde e o Fute Rio manda, portanto, esse abraço a todos os torcedores e a família de Hilton Taboada. E fica aí realmente um abraço grande. E um último detalhe, Hilton Taboada, que nasceu um dia depois de uma vitória do América, uma vitória internacional do América. O América fez uma excursão à Colômbia em 1974 e ganhou do Júnior Barranquilla por 2-1 com 2 gols de Flecha, grande ponta do América. Um dia depois do nascimento de Hilton Taboada, dia 31 de janeiro de 1974. E, enfim, Taboada que veio a encerrar a sua missão hoje aqui na terra, e fica o nosso abraço grande e a nossa homenagem do futerio.net aos torcedores do América e também ao grande Hilton Taboada, que a partir de hoje passa a ser, sem dúvida alguma, um símbolo e uma referência no sentido de torcer para um clube. E também fica o nosso agradecimento a esse grande guerreiro que mostrou como se ama um clube de futebol. 6h39, esse é o Fute Rio na geral, aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica. Fute Rio na geral volta no tempo para o ano de 1988. No dia como de hoje, 23 de outubro, o Flamengo venceu o Guarani por 5-1 no Brinco de Ouro pelo Campeonato Brasileiro. Gols de Sérgio Araújo, Zico, Alcindo, Aldair e Zinho, com o craque Neto marcando para o Guarani. O Guarani de Eli Carlos jogou com Sérgio Neri, Tozinho, Júnior e Wagner Bacharel, Alberes, Boiadeiro, João Paulo, Neto e Marquinhos Capixaba, Cilinho e Careca. Entraram Marco Aurélio e Luiz Carlos. No Flamengo de Tele Santana, Zé Carlos, Xande, Dario Pereira, Aldair e Leonardo, Delacir, Luvanor, Zinho e Zico, Sérgio Araújo e Alcindo. Entrou Paulo César. Flamengo 5, Guarani 1, em 23 de outubro de 1988, há exatos 29 anos atrás. 6h40 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta, muito mais no Fute Rio na geral, que vai até às 8, falando sobre a pré-temporada dos clubes, como todo mundo está se preparando para esse campeonato carioca, para a seletiva. Já teve clube anunciando reforços hoje e falaremos sobre isso e muito mais na sequência do nosso programa. Siga participando, Twitter, @SiteFuteRio e Facebook.com/FuteRio. Continue conosco na Rádio Fute Rio, paixão por futebol. Fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca.
Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h43. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui que tá falando é o Pantera, também tô ligado no Fute Rio. Um abraço pra todos. FuteRio.net. Valeu, Donizete, o Pantera Negra, sempre ligado aqui na Rádio Fute Rio. Amanhã é aniversário do Donizete, inclusive, 49 anos. Aí do nosso grande Donizete Cândido de Oliveira, grande Pantera Negra. Isso então já tá perto dos 50. Tá perto dos 50, você vê como é que o tempo passa, né? Acho que isso, cara. É verdade, grande fera o Donizete, ele que foi campeão da Libertadores com o Vasco da Gama, campeão brasileiro com o Botafogo e campeão de uma segundona com o Volta Redonda. Exatamente. O homem lá da Cidade do Aço, grande fera. E com certeza está sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet. E amanhã a nossa pitadinha histórica no Twitter vai lembrar dele. São 6h44, abraçando aqui a galera do Twitter sintonizada junto com a gente. O William Moura, grande William, abraçando, ligadão junto com a gente. O Willi Clayton, também o Boateng, o Rafael Henriques. Também a Maria Odete, sintonizada junto conosco. O Jefferson, o Valber. Também o Luiz Felipe, o João Henrique. Também aqui conosco, ao nosso lado, o nosso Clágios. Também o Feto Sem Toalha, o Haroldinho, o Daniel Freitas. O Carlos Genestra, também o Thiago Andrade, o Derek, o Felipe Lisboa, o KR, também o Ricardinho Júnior, Maicon, Liz Fly, toda a nossa audiência acompanhando o Fute Rio na geral desta segunda-feira. São 6h45 aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Vamos agora falar um pouco sobre os clubes que estão já se preparando para o Campeonato Carioca da próxima temporada e que começa antes da hora, pelo menos, na sua fase preliminar, a seletiva, que rola a partir do próximo dia 20 de dezembro. Antes disso, a gente traz aqui no Fute Rio na geral a pré-temporada dos clubes e como todo mundo já está se renovando, já está se preparando para esse campeonato estadual. E a gente começa aqui dentro do nosso Fute Rio na geral a trazer informações sobre o Nova Iguaçu, que está chegando aqui na Rádio Fute Rio. O orgulho da Baixada é notícia, porque tem gente nova chegando no estádio Jânio Moraes. Notícias do Nova Iguaçu e o hino do Laranjão, chegando aqui na Rádio Fute Rio. Salve o fruto da terra, Nova Iguaçu traz com orgulho seu brasão, onde brilham duas cores, laranja e branco no seu pavilhão. É o Nova Iguaçu, que tá de goleiro novo, Luiz Henrique, o veterano arqueiro, que já passou pelo Macaé, pelo América, por N clubes, agora vai defender o Nova Iguaçu, que confirmou o reforço durante o dia de hoje. Luiz Henrique, de 38 anos de idade, e que, portanto, está confirmado aí como, aliás, 37 anos, né? Sim. E que está, portanto, confirmado como novo reforço do Nova Iguaçu. Passou pelo América, pelo Bom Sucesso, pela Camofriense e muitos outros times. E que agora terá essa chance no Nova Iguaçu para o Campeonato Carioca do ano que vem. Em relação às novidades, contratações, a nona já confirmada pelo Nova Iguaçu nesse ano e que vem aí para fazer concorrência a Jefferson e Bruno. Jefferson que estava no Bolívar, aliás está no Bolívar, mas vai voltar assim que terminar a temporada, Renan. Exatamente, e aí é um detalhe que o Nova Iguaçu aposta num goleiro experiente justamente para fazer sombra ao Jefferson, ou até mesmo brigar com a vaga, com o goleiro aí que é ídolo do clube, que é o recordista de jogos pelo Nova Iguaçu. Então eu vejo que é um nome à altura do Jefferson. O Nova Iguaçu sempre aposta muito nisso, né? Ele tem o Jefferson talvez como goleiro titular, mas o reserva imediato do Jefferson precisa ser um goleiro de alto nível. Ano passado, na verdade, esse ano no Campeonato Carioca, o clube acabou apostando no Felipe, agora aposta no Luiz Henrique, que por muito tempo também foi reserva do Felipe no América, né?
e é um goleiro que tem muita qualidade, apesar dos últimos clubes que ele atuou, ele tenha sido reserva. Você contar com o Luiz Henrique pra mim é um grande reforço. Você ter um cara de caráter dentro do grupo, um cara que não faz picuinha quando tá no banco de reservas, ele simplesmente trabalha e espera a sua vez. Então acho que o Nova Iguaçu, contratou um grande goleiro, uma grande pessoa, justamente para reforçar aí o seu elenco visando o Campeonato Carioca. Como você bem disse, Andreas, é a 9ª contratação do clube, e o Nova Iguaçu, além de manter a boa base do ano passado, muitos jogadores que foram emprestados vão retornar ao clube, também vem conseguindo jogadores aí com uma qualidade muito grande. Exemplo aí o próprio Luiz Henrique, o Vinícius Paquetá, que foi uma grande aquisição, ao meu ver, o próprio Dieguinho, cria do clube, que está retornando no Nova Iguaçu. Na verdade, o Dieguinho nunca deixou de pertencer ao Nova Iguaçu. Pois é. Ele era emprestado para alguns clubes e nessa oportunidade vai defender o Nova Iguaçu do Campeonato Carioca, sabendo que a temporada do Nova Iguaçu é tão importante, onde a equipe já está garantida em 3 competições e está torcendo aí para que um time do Rio de Janeiro vá para a Libertadores, justamente para tentar uma vaga, também ter uma vaga, na verdade, na Copa do Brasil. Pois é, e o Luiz Henrique vai completar 38 anos em novembro, daqui a apenas 2 semanas. Então tá mais perto dos 38 de fato. O nosso Luiz Henrique, revelado pelo Campo Grande, ainda nos anos 90, é mais aí mais um dos nomes aí remanescentes, né? Experiência, né? Da década de 90, experiência a serviço do Nova Iguaçu, sem dúvida alguma, e que vai, portanto, defender aí o Laranja Iguaçuano, nesse ano de 2018. Sorte e sucesso ao grande Luiz Henrique. Ainda dando um giro pelos times que estão se reforçando, hora de continuarmos falando sobre os jogadores que irão fazer parte dos plantéis na próxima temporada. Agora é hora de trazermos notícias da Portuguesa, aqui na Rádio Fute Rio. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa carioca. É a Portuguesa chegando na Rádio Fute Rio com novidades, com reforço, a equipe lusitana que segue confirmando novos nomes para esse Campeonato Carioca de 2018. Nessa semana, nos últimos dias, na realidade, confirmou 3 reforços. O zagueiro Emerson, do Audax Rio, jogador que estava no Audax, inclusive ganhou como melhor lateral esquerdo da Copa Rio, né? Exatamente. Jogou de zagueiro e lateral esquerdo. O meia Railan, rodado aqui no futebol brasileiro e que passou mais recentemente pelo Atlético Goianiense. E o atacante Marquinhos do Sul, ex-Vasco da Gama, que esteve também atuando pelo Macaé. São as novidades, portanto, da Lusa, que já tinha anunciado também a renovação de contrato com o lateral Adriano. E o volante Muniz. É a Portuguesa que não vai estar na seletiva, Cláudio Burger. Vai direto para a fase principal e começa aí com reforços para esse Campeonato Carioca do ano que vem. Como você vê aí essas novas caras da equipe lusitana, Marquinhos do Sul foi apresentado hoje, inclusive, lá no estádio Luso Brasileiro. A Portuguesa parece que vem querendo vir com experiência, né? Com um time mais maduro, com um time mais sólido, né? E tentando a todo preço fugir dessa famigerada seletiva. Então, pelo que a gente está vendo, a Portuguesa vem fazer um campeonato de meio de tabela, para não entrar nessa pobre coitada dessa que é a nossa seletiva. Então a Portuguesa vem tentando trazer experiência e maturidade para o campeonato de 2018, né? Pois é, isso vai ser importantíssimo, porque afinal de contas a gente está falando aí de uma manutenção, na verdade, do time na primeira divisão do Campeonato Carioca, em que obrigatoriamente se passa por isso, acaba realmente se deixando essa importância muito grande para a equipe, para a temporada de 2018, em que a classificação vai depender realmente do desempenho do time dentro de campo e desses reforços que estão aí se juntando à equipe lusitana. Lembrando que a Portuguesa também anunciou os volantes, né, Renan? Tanto o Abuda quanto o Igor. O Igor aquele, né, do Fluminense, do Vasco da Gama. Vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense. Pois é, e o Abuda que estava no americano, ou está no americano, foi bem emprestado. Chega por empréstimo. Mas o Igor é mais um daqueles nomes que a gente pode imaginar. Veio por indicação do João Carlos?
O Abuda, tenho certeza que sim. O Abuda é um jogador que... Até porque trabalhou com o João Carlos nos últimos 3 anos. Pois né? e é um volante destacado, né? Sim, a própria performance na segundona ajudou a mostrar isso. Foi apenas a segunda vez que o Abuda deixa o americano. Ele também por empréstimo do ano passado, se eu não me engano, ele defendeu o Atlético Itapemirim, se não me foge agora da memória, mas ele sempre esteve no americano desde o início da carreira, um jogador revelado pelo clube e foi emprestado apenas uma vez, está sendo emprestado novamente agora. Verdade, poucos jogadores têm essa ligação tão grande, né, com a equipe do americano no atual elenco, como é o caso do Abuda, mas agora vai para a Portuguesa, mas o Igor também é um reforço que foi meio que tirado da cartola, né, porque estava no futebol da Grécia, ficou muito tempo por lá, e agora de volta. Exatamente, e é um primeiro volante, se tratando de campeonato carioca, que a Portuguesa traz e pode ser considerado de alto nível, né, Andrés? É um jogador que nas passagens pelo Vasco, pelo próprio Fluminense, no Internacional também, ele sempre era criticado, mas ele, vamos dizer que era uma espécie de Márcio Araújo, né? Ele era criticado, mas também quando saía do time, normalmente a equipe tomava gol todo jogo. Então ele era aquele mal necessário, era um jogador criticado, que as vaias eram sempre em cima deles, mas ele cumpriu uma função tática muito boa dentro da equipe. Eu acho que a Portuguesa, tendo ele como primeiro volante, tem tudo aí para dar uma segurança na sua defesa muito grande. Tem o Marcão, que está emprestado à Portuguesa de São Paulo, provavelmente volta à equipe. E a Portuguesa deve ir atrás também de mais zagueiros aí, justamente para reforçar o seu plantel. Vale ressaltar, a Lusa não vai contar mais com o Murilo Henrique, por exemplo, que vai retornar ao Nova Iguaçu. Mas, por enquanto, eu vejo que a Portuguesa está reforçando muito bem o seu sistema defensivo. Porque, para mim, acho que foi uma atacada perfeita ao ir atrás do Milton Rafael. É um goleiro de alto nível, melhor goleiro da Série A, em eleição feita pelo site Futi desse ano. Contrata o Igor, que é um jogador que dá uma consistência muito boa ali na cabeça de área, além de ter o Abuda também, né? Renova com o Muniz, que pra mim é um jogador de uma qualidade muito boa, se tratando de campeonato carioca. Eu até acho que o Muniz, pelo futebol que apresenta, já poderia estar até em um time grande. Talvez não do Rio de Janeiro, mas uma equipe de segunda divisão, tudo mais, porque de fato é um jogador com uma qualidade muito boa e que provavelmente vai se destacar aí nos próximos anos. Realmente são nomes aí que a Portuguesa vem trazendo, sobretudo para esse setor de meio campo, tanto volante quanto meias, em que a Lusa até agora se mostrou de fato mais próxima, né, de estar chegando aí a uma altura ideal, a gente pode falar, em relação justamente a essas novidades e a jogadores que fazem parte aí do plantel. O meio campo talvez seja onde agora o técnico João Carlos Ângelo menos tenha que se preocupar em termos de contratações, porque já tem alguns nomes interessantes, mas é claro que ainda precisa de muitos outros jogadores para poder ter qualidade, ter profundidade necessária dentro desse elenco para o Campeonato Carioca. Às 6h56, agora indo lá para o Sul Fluminense, porque tem informações do Voltaço, informações quentes, aqui no Fute Rio na geral. Olha o hino do Volta Redonda chegando aí. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Esquadrão de Aço que tem novidade no site futerio.net, notícia das 6h32, o volante Bruno Barra acertou a sua renovação de contrato até o final da Série C do Brasileiro do ano que vem. Bruno Barra, que está no clube há muitos anos, foi campeão da Copa Rio de 2007 pelo Volta Redonda, além da Taça Rio e também no ano passado pela equipe do sul do estado do Rio de Janeiro. Bruno Barra, que continua, portanto, para a próxima temporada, jogador de 31 anos de idade, um dos mais antigos dentro do plantel do Voltaço e que vai ser, portanto, mais um nome, o 7º, a renovar contrato com o time comandado por Felipe Surian. Ao lado do Bruno Barra, também Douglas, Luiz Gustavo, Michel, Daniel e Marcelo, assim como justamente o nosso Bruno Barra, a continuar com a equipe, na verdade o 6º jogador a renovar, enquanto Rafael Granja é mais um jogador que volta agora nessa pré-temporada. Bruno Barra continuando, portanto, no Voltaço, Renan Mafra. Um jogador aí com identificação, já que falávamos aí de nomes identificados com o clube,
O que não falta isso é o Bruno Barra, né? E, de fato, é um atleta que a diretoria do Volta Redonda queria muito a sua permanência. Porque é um jogador que, falávamos muito do Igor, né? Que é um jogador que protege muito bem a defesa. Bruno Barra é a mesma situação. E o Volta Redonda lutou muito para o seu retorno e agora espera, né? Tenha confiança nesse jogador de tê-lo aí por mais uma temporada, justamente até o final da Série C. Porque é a competição que cá pra nós, lógico, o Volta Redonda vai tentar fazer bonito no Campeonato Carioca, mas a competição que o clube deseja muito, que esse ano bateu na trave, é justamente a Série C do Brasileiro para ir para tão sonhada segunda divisão. Por outro lado, Cláudio Burger, o Voltaço que não vai contar com o goleiro Andrei, ele que foi negociado junto ao Sampaio Corrêa do Maranhão, e o Voltaço não teve como cobrir a oferta. Portanto, Andrei, que foi titular da equipe durante essa campanha da Série C do Brasileiro, e que o Voltaço esteve muito perto, na verdade, do acesso para a Série B do Brasileiro, acabou não conseguindo. E o próprio vice de futebol, Flávio Horta Júnior, admitiu que a proposta que os maranhenses fizeram ao Andrei foge da atual realidade financeira do Volta Redonda. Douglas Borges, então, vai voltar à titularidade. O Andrei indo embora para o futebol maranhense. Thiago Leal também deve continuar no clube. Em princípio, Douglas e Thiago, os goleiros do Volta Redonda, nessa concorrência, nessa briga pela titularidade do ano que vem, com o Andrei indo embora em Boa. É verdade, você não tem como competir com um time de massa, apesar de ser um time lá do norte Fluminense, do norte do estado, do país, você não tem como competir. É um clube de torcida de massa, vai disputar uma Série B de um brasileiro que já tem um dinheiro de cota bem maior do que vai ter o Volta Redonda. Que então, poderia ser o Volta Redonda, vai disputar no confronto direto justamente com o Volta Redonda. Fica difícil, fica inviável. Então, o dinheiro fala mais forte, fala mais alto, e a projeção que o Andrei vai ter vai ser muito maior do que ficar no Volta Redonda, com todo o respeito ao Volta Redonda, e o Volta Redonda tem a noção e sabe disso. Verdade, né? O Volta Redonda tem muita noção dessa situação, porque a diretoria do clube nunca negou. Lógico, o Andrei não tinha mais contrato com o Volta Redonda, vale ressaltar essa situação, mas a diretoria nunca negou. Olha, o jogador, ele se destacou, vem um clube numa questão financeira melhor, numa questão às vezes nem tão financeira, mas de visibilidade melhor. Volta Redonda não se opõe, não coloca barreiras para liberar o atleta. Ele nem pode, cara, ele nem pode. E eu acho que é uma atitude louvável da diretoria do Volta Redonda, que sabe o seu tamanho, sabe que hoje é um clube pequeno no cenário nacional, quer crescer, e eu acho que trabalha para crescer, e eu acredito inclusive nesse crescimento do Volta Redonda em um futuro próximo. Eu acho que bateu na trave esse ano, mas ano que vem pode conseguir aí o acesso para a primeira divisão. Então, para a segunda divisão, perdão. Mas eu acho que é um clube que de fato trabalha de uma maneira muito correta. E por isso que eu acho que vem fazendo tanto sucesso, principalmente nesse período de administração Flávio Horta. Eu acho que o Volta Redonda mudou o seu patamar aqui no Rio de Janeiro, está tentando mudar o seu patamar no Brasil, muito em conta da administração feita pelo Flávio Horta. Então eu acredito que o Douglas fez um grande campeonato carioca. Talvez o Volta Redonda não iria atrás do Andrei se o Douglas não tivesse lesionado. Vale ressaltar que ele teve uma lesão grave, passou por uma operação, e por isso o Volta Redonda acabou indo atrás do Andrei. Eu acho que o campeonato carioca vai o Douglas novamente, o clube confia muito nele. E também não temos, o Volta Redonda é muito aquele caso de confiar em atletas que passaram pelo clube, né? Tem muitos jogadores que tem uma história na equipe do Volta Redonda. E aí talvez o grande nome, que inclusive foi especulado para a volta na Série C, seria o Mota. Só que aí o Mota passa muito pela situação que o Burg falou, né? O Mota é goleiro titular do CSA, que foi vice-campeão, que foi campeão, na verdade. Campeão brasileiro da Série C. Brasileiro da Série C. E ano que vem o Mota vai disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então é muito difícil também tirar o Mota do CSA, mas eu acho que com o Douglas o Volta Redonda tá bem servido, assim como o Thiago Leal. Que não foi, só complementando, que o Thiago Leal também até agora não foi procurado pela diretoria. Mas eu acho que pode ser, porque é um goleiro que já atuou em grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, inclusive já foi até titular do Barra Mansa no ano que o Barra Mansa disputou a primeira divisão.
Pois é, são, portanto, os times já se preparando, já de olho na próxima temporada. E a gente vai continuar falando sobre isso e debatendo quem é que tá bem, quem é que tá melhor. Tem alguém numa situação já um pouco superior em relação aos outros clubes. Quem sai na frente na busca por reforços é o Fute Rio na geral, trazendo tudo isso e também, é claro, uma série de informações com muito debate aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. São 7h03, este, você sabe, como sempre, toda segunda e sexta-feira é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2011. Num dia como o de hoje, 23 de outubro, Flamengo e Santos empatavam no Engenhão em 1-1 pelo Brasileirão. Gols de David para o Flamengo e Neymar para o Santos. Flamengo de Vanderlei Luxemburgo jogou com Felipe, Léo Moura, Alex Silva, Wellington e Júnior César. Maldonado, William, Renato e Negueba, Jael e David. Entraram Tomás, Vander e Diego Maurício. No Santos de Muricy Ramalho, Rafael, Durval, Edu Dracena e Bruno Rodrigo. Danilo, Arouca, Henrique, Renteria e Adriano. Neymar e Allan Kardec. Entraram Bruno Aguiar e Ibson. Flamengo 1, Santos 1. Em 23 de outubro de 2011, há exatos 6 anos atrás. Só para lembrar, Andreas, esse jogo aí foi do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tinha uma expectativa muito grande por conta daquele primeiro jogo, né, no primeiro turno do Brasileirão, onde o Flamengo venceu por 5-4. E foi uma partida de fato espetacular, uma das melhores dos últimos anos. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei aqui na Rádio Fute Rio. A gente volta no tempo quase 50 anos, porque hoje, 23 de outubro, é o aniversário do maior de todos, Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E no dia 19 de novembro de 1969, Pelé fez o seu milésimo gol no Maracanã, Santos 2, Vasco da Gama 1, e até hoje o meu avô jura por Deus que o Brito não fez pênalti nele, mas isso é outra Brito história. Também jurava isso, né, Andreas? Porque foi de fato, muita gente fala que esse pênalti foi mandrake, né? Foi um pouquinho mandrake. Bom, o fato é que o pênalti foi marcado pelo senhor Armando Marques e Pelé fez o gol que não só deu a vitória ao Santos, mas foi o milésimo gol da carreira dele, um fato histórico. E o nosso Olha o que eu achei traz de volta essa lembrança. Você que nunca ouviu vai ouvir agora, se já ouviu vai relembrar, mas aqui na Rádio Fute Rio a gente traz aqui no oferecimento do site showdoradio.com.br, cortesia do site Show do Rádio, que fornece algumas dessas narrações, essas raridades, e com uma qualidade de som fantástica. E a gente volta no tempo para ouvir, portanto, essa narração de gol feita por Valdir Amaral, grande fera aqui na Rádio Globo. O relógio marca, e fazendo a ponta, um certo José Carlos Araújo, que mais tarde tornaria-se o garotinho. Isso tem quase 50 anos. E você vai lembrar aqui na Rádio Fute Rio, nesse aniversário do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento Pelé, o milésimo gol narrado pelo Valdir Amaral. Depois desse gol, rápido break, 2 minutinhos e na volta mais uma hora de Fute Rio na geral, até às 8, falando muito de futebol carioca, trazendo notícia, debate, informação, e tem a quartona hoje em destaque com a reta final e o acesso muito próximo de ser confirmado. Você segue participando no Twitter, @site Fute Rio, e no facebook.com/Fute Rio. Por enquanto, volte no tempo conosco, 19 de novembro de 1969. Olha o que eu achei. Avança Clodoaldo, entrou na intermediária, pôs no comando para Pelé, ia penetrando, defendeu a entrada, pênalti sobre Pelé, pênalti contra o Vasco da Gama, em cima do lance que pode ser o milésimo gol, Zé Carlos. Pênalti de Fernando em Pelé. Quando agora Eberval vem conversar com o Rei, o árbitro também. É ali, acossado de perto por Fernando, por René, também pelo arqueiro Andrada. Mas acontece que o pernambucano marcou. Pelé está tranquilo, vai lá discutindo com o Adilson, que também vai encarar. A bulha está formada, hein? Jogadores do Vasco cercando lá o Manuel Amaro. Vai, Deni. Pelé bate segundo instruções de Antoninho, grita para Lima levar o recado, Pelé para a cobrança do pênalti. E o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti para que Pelé perca. Vem na e a torcida no estádio em coro pede Pelé, Pelé, Pelé. Ao depoimento de Malquer, o pênalti Malquer.
O pênalti foi claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valdir. Nada mais a acrescentar. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrada. O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Quer o seu Deus para a cobrança. Pelé está aí com gol do século nos pés. O que acha, Carlos? Ele apenas agora abraçou Andrada. Pelé abraçou Andrada e agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance. Mas a verdade é que enquanto a bulha estava formada em torno do árbitro, Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti. Pelé ajeita e a pelota não ganha equilíbrio de jeito nenhum. Já correu, vai lá o árbitro corrigir novamente. A cratera está formada e não é na lua não, hein? Pelota reajeitada, a exceção do arqueiro Aguinaldo, o time do Santos, toda a defesa vem para o meio do campo. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. É o gol do século que está para aparecer. O gol do Deus do estádio, o 1000º gol de Pelé. Atenção! Vai autorizar a arbitragem, o momento, vamos lá, narração do gol, nada mais até o chute de Pelé. Prepara-se Pelé para a cobrança. Está com o arqueiro Andrada. Vai lá o juiz conversar com ele. Manda que um cinegrafista, um fotógrafo se retire do campo. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, é gol! Gol de Pelé! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! Andrada é o arqueiro do rei! Pelé, 1000º gol! Pelé, o Deus do estádio! Pelé, o gol do século! Tem 1000 nas redes de Andrada! Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio, www.futerio.net. Paixão por futebol. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está na sintonia. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h12, esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. Você sabe, como sempre tá cansado de saber, mas a gente também não se cansa de repetir. Tá todo mundo, eu disse todo mundo, sempre ligado com a gente.
Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Valeu, Ciganerei, sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet. 7h13 aqui na Rádio Fute Rio. A gente falou no começo do programa sobre todo o processo do funeral do nosso Wilton Taboada, torcedor do América, mas parece que temos uma novidade, houve uma alteração na situação aí, hein, Renan Mafra? Andrés, na verdade, as homenagens, né, ao Wilton Taboada prossegue hoje até às 10 da noite, onde no cemitério Parque da Colina, em Niterói, onde que ele está sendo velado. Então, quem quiser aí dar a última adeus ao Wilton Taboada pode ir no cemitério Parque da Colina até às 10 da noite. Ele será cremado amanhã, mas ainda não tem um horário confirmado para a sua cremação, mas o seu velório acontece até às 10 da noite de hoje. Tá ok, então portanto essa mudança aí no panorama, lembrando que o cemitério Parque da Colina fica lá em Pedotiba, lá em Niterói. Então todo mundo que for aí da área, enfim, quiser se dispor a dar aquele abraço na família e nos torcedores, também fica aí essa possibilidade aberta até às 10 da noite de hoje. São 7h14 aqui na Rádio Fute Rio, torcedor ligado na transmissão mais carioca da sua internet. Vamos continuar falando de futebol do Rio de Janeiro e falando de quartona, pois é, a Série C do Carioca, que vai ganhando uma importância e uma relevância, sem dúvida, cada vez maior nesse finalzinho de ano, porque a disputa pelas 4 vagas na terceira divisão do Rio estão cada vez mais quentes. Reta final cada vez mais próxima, aliás, já estamos, né, no final do campeonato, cada vez mais próximo e com equipes já lutando de maneira cada vez mais séria e mais intensa por esse acesso, por essa subida para a terceirona. Vamos aos jogos dessa 7ª rodada que aconteceram durante o final de semana. No Marrentão, o Paduano surpreendeu e venceu o Esporte Clube Resende por 1-0. Domingo no Lousadão. Ontem, o Pérolas Negras deu um passo importante para o acesso, vencendo o Profute por 2-0. Também ontem no Joaquim de Almeida Flores, de virada, o Tomazinho derrotou a União de Marechal por 2-1, enquanto no Lousadão, o Miguel Couto bateu o Teresópolis também pelo placar de 2-1. Lembrando que nessa rodada tivemos os WOs de Paraíba do Sul, Heliópolis e Brasileirinho, que acabaram beneficiando, respectivamente, Campos, Campo Grande e 7 de abril. A rodada será concluída quarta-feira, 4 da tarde, com Rio Estrense e Itaperuna, também no estádio Nielsen, Lousada e Mesquita. Classificação de momento no Campeonato Carioca da Série C. Grupo A com o Pérolas Negras líder, 34 pontos. O 7 de abril tem 31 em segundo. Tomazinho está em terceiro com 25, fechando o G3. Depois Paduano 20, Itaperuna 18, Campo Grande 15, Teresópolis 12 e Paraíba do Sul com 11 pontos. No grupo B, Campos liderando com 37 pontos, o Casimiro de Abril com um jogo a menos tem 31, o Esporte Clube Resende tem 30, estes estão no G3, com 23 quase eliminado. O Itaborém Profute, 23 pontinhos, depois 19 para o Miguel Couto, 10 para o União de Marechal, meia dúzia para o Heliópolis e 5 para o Rio Estrense. Rodada empolgante, já podemos ter nessa semana, Cláudio Burg, Pérolas Negras e Campos subindo para a terceira divisão. O Campos que depende só de si, o Pérolas Negras que vai ganhar por WO do Heliópolis na próxima rodada e conta ou com um tropeço no 7 de abril ou com uma vitória na última rodada. É o acesso cada vez mais perto de ser definido em Burg. É verdade, Gabriel, você disse quarta-feira, não seria quinta o jogo? É, o jogo do 7 de abril, o jogo, perdão, do Campos é quinta-feira, é verdade. Quarta-feira é o fechamento dessa 7ª rodada e a 8ª já começa na quinta-feira. Então o erro é o meu. Então... Com o Campos, então, jogando lá no Lousadão também, só tem jogo no Lousadão, né? Agora sim. Campo Grande, Campos, portanto, o Roxinho a uma vitória do acesso. E se reclamar, terão mais jogos no Lousadão. Se reclamar, tem mais. O Campos e o Pérolas Negras fizeram um campeonato à parte, né? Um em cada grupo. Fizeram um campeonato praticamente dos excluídos, aspas, né? Porque foram eles que se destoaram dos soberanos, né? Oi? Dos soberanos. Exatamente. Então foram os dois que praticamente vão conseguir o acesso sem sustos e vão fazer a final, né? Então é aquela tal história, né? Joga a vaga onde cair, porque os dois praticamente já na B2 de 2018 sem mar tranquilo para disputar essa Série B2, que acredito que esses dois
bem forte já para 2018, né? E duas equipes do interior, né? Justamente o Campos, obviamente da cidade de Campos, o Pérolas Negras lá de Pati do Alferes, né? Mostrando a força do interior nessa quarta divisão, até porque temos muito mais times até do interior do que daqui da região metropolitana de maneira geral, né, Borges? É verdade, você tem o Casimiro, o Resende, sim, e me ajudem. E o Pérolas Negras exatamente, também. Então, tem o Paduano, tem o Itaperuna. E o Tomaizinho ali é o vilão ali, é o intruso da festa do interior. Então, que vem forte também, que é um dos candidatos que vai brigar e vai brigar muito sério para essa uma das duas vagas nessa semifinal, né? Pois é. E o Pérolas Negras que ontem venceu o Itaboraí Profute, uma vitória importantíssima do Pérolas, porque agora fica a apenas uma vitória dentro de campo. Por que eu digo isso? Porque na próxima rodada já vai fazer 37 pontos, passando na verdade, Heliópolis. por um empate, né? Por um empate, na verdade. Vamos ser sincero, Campos e Pérolas Negras 2018 na B2, né? Né? Já destoaram realmente. Não tem como. É muito difícil que mude a situação. Qual é a vantagem do Campos para o Casimiro de Abreu? De momento é de 3 pontos, só que o Campos me parece que tem. Aliás, perdão, o Campos do Casimiro são 6. 37 a 31. De 2 rodadas? Mas o Casimiro tem um jogo a menos. O Casimiro tem um jogo a menos. Só que se o Campos vencer, ele vai a 40 e ele abre 4 vitórias em relação ao Casimiro de Abreu. Então o Casimiro já não poderia alcançar. Então é complicado. Até porque vencendo esse Campo Grande, né? Que não quer mais nada com nada. Exatamente. O próprio técnico Wilson Porto deu uma declaração que ele disse: já era complicado jogar tendo alguma motivação. Na verdade era complicado jogar com a classificação difícil, imagino, agora sem mais chance de classificação, mas vamos ver como o Campo Grande vai chegar. De fato, eu concordo plenamente que eu acho que os clubes que vão conseguir o acesso direto não vão sair desses dois aí não. Acho que o Pérolas Negras vai conseguir esse acesso, porque além de 6 pontos que abriu aí, na verdade 3 pontos na frente do 7 de abril, mas vai vencer o seu jogo por WO. E o 7 de abril vai precisar derrotar a União de Marechal, que já provou nessa reta final que não vai ser a baba, que não vai ser um saco de pancada para os clubes que vão enfrentar. Já derrotou, tirou a chance do Campo Grande e também deu muito trabalho ao Tomazinho. Pois é. Então o 7 de abril vai ter dificuldade e qualquer tropeço do 7 de abril já garante o acesso da equipe do Pérolas Negras. E como você bem disse, né, Andreus, talvez o Campos vencendo o seu jogo, abre 9 pontos aí pro Casimiro. O Casimiro teria mais 3 jogos, mas como você bem lembrou, né, o Campos ele teria uma vitória a mais em relação à equipe do Casimiro de Abreu. Mesmo perdendo o seu último jogo, o Casimiro vencendo essas 3 partidas, ele não igualaria no número de vitórias, então o Campos pode conquistar aí já o seu acesso na próxima quinta-feira. E o Pérolas Negras, ainda falando um pouco sobre o resultado de ontem de manhã lá no estádio Nielsen Lousada, conseguiu um belo resultado, uma boa atuação diante do Profute. Renan Mafra estava lá e o Pérolas, portanto, mais perto aí desse acesso, né? Uma equipe caçula desse campeonato carioca da quarta divisão, perdão. E que mostra a sua força e mostrou ontem mais uma vez na hora necessária, né? Exatamente. E o detalhe do jogo de ontem é que a equipe do Pérolas Negras não começou bem a partida. A equipe oscilou muito no começo do jogo. O Itaboraí Profute dominando inteiramente a partida, botou uma bola na trave, teve outras oportunidades para abrir o marcador, até que aos 36 minutos veio um lançamento longo para você ver como foi a jogada, né? O Sargento fez um lançamento longo. A defesa do Itaboraí Profute acabou falhando, o Richardson finalizou, o goleiro fez a defesa. E aí na cobrança de escanteio, o Sargento que tinha feito o lançamento para o Richardson, o próprio Richardson fez a cobrança, o Sargento subiu livre, fez de cabeça. E no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Itaboraí Profute conseguiu melhor do primeiro tempo, mas logo no início do segundo tempo o Richardson fez um golaço, acertou o ângulo do goleiro da equipe do Itaboraí Profute, que nada pôde fazer, e aí praticamente matou o jogo, porque depois disso o Pérolas Negras controlou a partida, teve calma, teve sabedoria
para jogar o restante do jogo e saiu com mais 3 pontos que lhe deixaram muito perto do acesso. É verdade. Aqui na transmissão mais carioca da sua internet, ouvindo também impressões do jogo de ontem, Renan. E quem falou, Andrés, foi de uma maneira emocionante, foi o atacante Rafael Pati. Ele, que é da cidade onde que o clube está situado, falou que é um sonho de menino que ele vem realizando, poder dar o acesso a um clube da sua cidade natal. Pô, parça, eu sinceramente não tenho nem palavras. Mas o quanto a gente trabalhou, acho que todo mundo merece um lugar ao sol, né? Mas como eu disse desde o começo, a gente nunca deixou de trabalhar. Acho que a equipe que mais trabalhou até agora é a nossa. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente nunca deixou de se dar a mão, sempre com humildade, disciplina. Eu acho que, se eu não me engano, acho que a equipe mais disciplinada do campeonato é a nossa. Em termos de cartão, essas coisas. E disciplina dentro do campo também, fora, que a gente tenta ser exemplo. Acho que a equipe caçula dessa série está sendo um exemplo de profissionalismo, independente do WO, que foi por detalhe na nossa casa, que ficou marcado. Mas a gente pegou isso como combustível, né, de motivação, de força e de cada vez mais ser unido e cada vez mais ser humilde. Porque os humildes, né, serão exaltados sempre, né, não são os humilhados não, os humildes também. Eu tenho certeza que esse grupo foi montado a dedo. O pessoal lá do Haiti tem 6 anos atrás, chegou agora no Rio pela primeiro ano que disputa. A gente está podendo mostrar o valor não só nosso, que eu sou um dos mais rodados, 8 anos jogando já. Uns agora, primeiro ano de profissional. E eu estou muito feliz, cara, estou muito feliz de estar representando minha cidade. E estou feliz, sem palavras, sem palavras. É uma emoção muito grande estar com esse objetivo muito perto, justamente representando a sua cidade. Pô, demais, é um sonho de menino, sonho de moleque, que vê tão perto. Deixa a gente assim, continuar. Faltam 3 para a coroação final. Para nós não, para Deus, a gente vai ser só presenteado com isso. Portanto, esse é Rafael Pati, atacante da equipe do Pérolas Negras, goleador da equipe do Pérolas Negras, um dos artilheiros da competição. Pois é, claramente emocionado, né, com essa possibilidade de conseguir o acesso pela equipe da sua cidade. A gente lembra mais uma vez o Rafael Pati, que leva no nome a cidade de onde ele nasceu, né, a cidade de Pati do Alferes, lá na região serrana, aqui no estado do Rio de Janeiro. E de fato, Pati do Alferes, até o Cláudio Burger pode me ajudar nesse sentido, não é uma cidade muito tradicional no sentido de ter equipes profissionais aqui no estado do Rio, né? É verdade, acho que, se salvo engano, é a primeira vez que tem um clube da região, não, da cidade. Então, movimenta a cidade, a cidade respira um pouco futebol e é mais um centro que se desenvolve, que nasce no interior do estado do Rio, né? Nasce de uma maneira muito forte. E o fato do Rafael Pati ter aceitado defender o Pérolas Negras foi justamente o fato do clube ter sido sitiado aí na sua cidade natal. E é algo que ele queria muito. Ele tinha esse pensamento de ter um clube na cidade justamente para colocar o seu município no mapa do futebol carioca. E ele, aí no finalzinho da sua carreira, conseguiu isso. Pati do Alferes, apenas para lembrar, a terra do tomate, né? Tem a festa do tomate todo ano lá, né? Acho que agora em outubro, não é? Não, em junho. Em junho já passou. Mas, de fato, é outra festa, né? Outro evento que movimenta muito a cidade. Pois é. Que talvez a cidade é conhecida da maneira como é justamente por causa da festa do tomate, né? Esperamos que daqui a alguns anos também seja conhecido por causa do Pérolas Negras, fazendo sucesso aí no futebol carioca. Pois é, cidade de apenas 26 mil habitantes, cidade pequena, no interior do estado do Rio, de acordo com o censo do IBGE em 2010. E, portanto, tem aí o Esporte Clube Avelar como a casa aí do Pérolas Negras, né? O Avelar, que foi fundado em 1934, né? Mas que não chegou a ter aí a possibilidade de atuar dentro do profissionalismo aqui do futebol do Rio de Janeiro, mas sempre um clube relevante dentro da cidade e que agora vai ter aí a possibilidade de receber aí a sua equipe, o Pérolas Negras,
dentro do Campeonato Carioca da Série C. O Pérolas que agora só vai ter a chance de jogar lá mesmo, ao que tudo indica, se não na última rodada, na final, né? Caso chegue, evidentemente, a final, mas nas finais dessa quartona. Na última rodada, na verdade, enfrenta o Casimiro de Abril fora de casa. Fora de casa, né? Então ele terá essa oportunidade aí de jogar justamente na final, né? Esperamos aí com todas as soluções de ambulância e tudo mais, que foi algo que ficou chato para o clube, aquele WO para o campus, justamente no confronto de líderes, né? Num jogo muito aguardado, mas por problemas na ambulância, a partida acabou não ocorrendo, né? Algo que a diretoria do clube chamou a responsabilidade, assumiu os erros, prometeu que não vai acontecer mais. Pois é, será que de repente a gente via até falando o Renan ontem lá, após o jogo, lá no estádio Nielsen Lousada, o Pati falou justamente em motivação, em correr atrás, em dar o sangue, especialmente após esse episódio. Você acredita que talvez a diretoria tenha, não vou dizer ganho o grupo, mas de certa maneira ganhou. Essa confiança tenha aumentado? Pra você ganhou? Exatamente, de fato ganhou o grupo, porque fica muito daquela situação, né? Cansamos de ver WOs, Deus, nas competições, né? E aí você chega e pergunta para algum dirigente, por que aconteceu? O delegado foi impaciente, o médico tava na esquina do estádio, a ambulância tava legal, a ambulância tava em Auma. Tava em Auma. Tava em engarrafamento, tá chegando. Ou o delegado que não teve compreensão, tava tudo certinho. O médico se perdeu. É sempre uma desculpa diferente. O pessoal do Pérolas Negras, a diretoria do Pérolas Negras falou, o WO aconteceu por erro nosso. Se de alguma maneira tinha algum problema na ambulância, foi um erro nosso que não solucionamos e por isso perdemos pro WO. Peço desculpa aos jogadores e isso não vai acontecer mais. Eu acho que ali, de fato, como todos os jogadores vêm falando, a diretoria ganhou o grupo, porque viram que não tinha condições e chegaram em uma conversa particular, os jogadores falaram, confiamos em vocês, não é à toa que vocês são os líderes do grupo e vocês vão conseguir esse acesso. O trabalho seguiu normalmente, com os jogadores até mais motivados, o Pérolas Negras seguiu seu caminho de vitórias na competição e está muito próximo do acesso. Exatamente. Bom, enfim, o Pérolas que realmente vai ter esse desafio apenas na última rodada e como a gente falou, se vencer, aliás, vai vencer o Heliópolis por WO na próxima rodada. E caso o 7 de abril não consiga ganhar do União de Marechal lá em Los Lários no domingo que vem, aí o Pérola já comemora o acesso. E vale ressaltar, Andrews, que além dos 3 pontos, o Pérolas Negras tem uma diferença de 5 gols no saldo. Portanto, mesmo essa diferença vai para 8, já começa a rodada com 8 por causa da vitória por WO. E mesmo o 7 de abril vencendo a União de Marechal, vai ter que tirar essa diferença nas 2 últimas rodadas, mesmo que o Pérolas Negras perca para o Casimiro de Abril na última rodada. Então, portanto, se o 7 de abril quiser superar o Pérolas Negras, vai ter que vencer seus 2 jogos. Agora é a União de Marechal, mas na última rodada será o Campos. É uma pedreira grande o Campos no Ferreirão. E além disso vai ter que tirar uma diferença aí de 8 gols no saldo, algo que vai ser bem complicado para a equipe do 7 de abril. Exatamente. Bom, já falaremos também sobre o Miguel Couto, que ontem ganhou do Teresópolis, também o Tomazinho, vitória de virada emocionante em cima do Itaboraí Profute. E também destacando aqui dentro... Teve protestos? Não, dessa vez, aliás, tivemos mais um show da torcida do Tomazinho e daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Opa. E também o Paduano, que continua na briga pelo acesso para a 3ª divisão do Campeonato Carioca. São 7h31, este é o Fute Rio na geral, aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1994. No dia como de hoje, o Vasco da Gama goleava o Internacional por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Gols de Preto 2 vezes, Valdir, Jean e Alex contra, Nando e Mazinho Loyola marcaram para o Inter. O Vasco de Sebastião Lazzaroni atuou com Carlos Germano, Bruno Carvalho, Torres, Alex Pinho e Pimentel. Jean, Ian e Preto e Viana, Valdir e Pedro Renato. Entraram Cláudio Gomes e Tinho. No Internacional, de Cláudio Duarte, Sérgio Guedes, Luiz Carlos Vinck, Argel, Alex Robson, Anderson, Luiz Fernando e Caico, Nando, Dinei e Mazinho Loyola. Entraram Zinho e Leto. Vasco da Gama 5, Internacional 2, em 23 de outubro de 1994, há exatos 23 anos atrás.
7h32 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta mais meia hora de Fute Rio na geral até as 8, aqui na transmissão mais carioca da sua internet, falando mundo de quartona, já destacando as vitórias do Paduano, do Tomazinho e também do Miguel Couto, e quais as chances, qual vai ser a briga nessa reta final de quartona em termos de acesso, tudo isso e muito mais na sequência, até as 8 aqui na Rádio Fute Rio, siga participando, no Twitter, @site Fute Rio, no facebook.com/Fute Rio, aqui na Rádio Fute Rio, paixão para futebol, fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Paixão por futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h35, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo, eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. Futerio.net. Valeu, é a fera, grande Luiz Roberto, sempre sintonizado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. 7h35 na Rádio Fute Rio, seguimos falando de quartona, Série C do Campeonato Carioca, porque para falar das notícias da Série C, só aqui no futerio.net, e nesse final de semana tivemos mais uma vitória do Tomazinho, que venceu ontem lá no estádio Joaquim de Almeida Flores, a equipe do União de Marechal pelo placar de 2-1, Lobo da Baixada, que está cada vez mais perto desse playoff aí, hein, Cláudio Burger, o Tomazinho que a gente imaginava que pudesse brigar aí por esse acesso, mas vai se mostrando um candidato fortíssimo até o final. Particularmente eu não esperava isso tudo do Tomazinho. Então já está bem consolidado bastante, já tem meio caminho andado, pelas minhas contas, mais uma vitória, despacha todo mundo e entra na briga dos playoffs para conseguir uma das vagas para a Série B2. Então vem muito forte o Tomazinho nessa reta final, mais 2 rodadas, não é isso, Gabriel? É isso aí. Então, pelas contas, mais uma vitória, acaba e os playoffs, o Tomazinho já começa a pensar seriamente na B2, antes, lógico, tem o playoff, mas entra muito forte também para brigar por essa vaga, né? O Tomazinho, que das equipes dessa quartona é uma das mais organizadas, né? Até de maneira um pouco surpreendente,
Porque a gente normalmente imagina, né, Renan, que quem vai estar mais com apoio, não vou dizer do poder público, mas até do setor privado, o pessoal investir mais, são mesmo os clubes do interior. Caso do Casimiro de Abreu, do Com Campos, pouco investimento. Com pouco investimento, mas que ainda conseguem pagar as contas, conseguem pagar o borderô, não atrasam pagamento de salário, conseguem pagar tudo, conseguem pagar aluguel. Justinho ali, né? Tudo certinho, na conta no chá, mas tudo certinho. Aí os times que estão bem nesse campeonato, Campos, Casimiro, o próprio Pérolas Negras, que tem um Viva Rio forte por trás. Sim. Mas os times da Baixada e aqui da capital normalmente tem mais dificuldade em campeonatos como esse. O Tomazinho parece conseguir organizar a casa e tá fazendo um bom campeonato, né? Exatamente, Andreus. E até você falou sobre o Campos, naquela hora que a gente falava de Pérolas Negras, Campos, só deixar um detalhe, né? Cá pra nós, o Campos, ele foi um time que praticamente sobrou na turma, né? Todo mundo falava antes do campeonato, os especialistas, que o Campos iria subir. Pelo planejamento, pelo trabalho feito no clube, e isso aí veio se desenvolvendo dentro de campo. Mas enfim, falando do Tomazinho, de fato, como você disse, Andreas, é um clube de um centro onde que é difícil você conseguir recursos, ou você tem um patrocínio muito forte, ou de fato você passa muitas dificuldades, porque é complicado você conseguir a ajuda da prefeitura, algo do tipo na Baixada Fluminense ou na própria cidade do Rio de Janeiro. Então é algo que o Tomazinho não teve durante essa Série C, mas o planejamento do clube foi muito bem feito. Talvez esteja nessa situação justamente por conta disso, porque outros clubes que esperávamos estar brigando, por exemplo, Paduano, que com a possível punição ao Itaperuna, Paduano pode ser aí o adversário direto do Tomazinho nessa disputa pela última vaga. O Paduano fez um primeiro turno muito ruim, enquanto o Tomazinho teve uma campanha regular durante toda a competição, e isso está fazendo a diferença nesse momento. Deixa eu abraçar aqui a galera que tá ligada conosco lá em Casimiro de Abreu, o Darley, alô Darley, aquele abraço, ligadão com a gente lá em Casimiro, a terra do poeta. Tá aqui dizendo, manda um abraço aí pra galera de Casimiro ligada no Fute Rio na geral. E detalhe, o Casimiro vai subir direto, existe uma pequena porcentagem, mas existe. Valeu, Darley, obrigado pela participação. É verdade, né, Burger? Agora, tem que ligar mais do que nunca o secador aí, a galera do CAEC. Não só um, né? Vários, né? No 220, né? Pois é, porque o Campos vai ter mais 2 jogos pela frente, joga, como a gente falou, quinta-feira contra a equipe do Campo Grande. Se vencer, sobe, e aí o Casimiro de Abreu tem que fazer a sua parte. Vai ter que ganhar os 3 jogos que tem pela frente. A começar pelo jogo do próximo sábado contra o Teresópolis, depois o Paduano no dia de finados, e aí na última rodada vai ter que vencer também a equipe do Pérolas Negras, quer dizer, vai ter pedreiras pela frente. 2 jogos complicadíssimos. E mais o contra o Paduano, que o Pérola já foi, já garantiu. Pois mas é. Esse contra o Paduano que vai ser ainda não, né? Jogo. Porque dependendo da situação, uma vitória do 7 de abril, matematicamente, vale ressaltar, o Pérolas Negras não vai estar classificado. Então talvez um empate vai baixar para o Pérolas Negras, mas de fato, pega pedreiras nesse seu caminho a equipe do Casimiro de Abreu. E o CAEC vai ter que secar o Campos, porque o Campos não pode ganhar mais nenhum jogo. Se o Campos ganhar um jogo, se ganhar ou agora na quinta-feira ou na última rodada contra o 7 de abril, aí acabou. Aí o Campos já tá na final e o Casimiro de Abreu tem que torcer por 2 tropeços do Campos. Podem ser 2 empates, 2 derrotas, uma derrota e um empate, mas ainda mais difícil do que isso é o CAEC ganhar as 3. É verdade que o Casimiro de Abreu tá invicto até agora no campeonato. A única equipe invicta. O único time invicto até agora, né? Foram 9 vitórias e 4 empates, mas realmente para subir direto vai ser difícil para a equipe do Casimiro de Abreu, mas é claro que a chance matematicamente ainda existe. Se existe, ainda dá. Só mandar um abraço pro GDI, aproveitando, e pro AB Dias. Opa! Sabe quem é AB Dias? É o Dida. Então forte abraço pros dois. Grande abraço aí pras feras aí, portanto, os veteraníssimos da equipe lá do Casimiro de Abreu. Eu lembro do Dida no Rio das Ostras, em 2009, rapaz. Aquele time do Rio das Ostras era fantástico. Tinha o Dida, tinha Pimenta, atacante, tinha Rômulo. Pimenta? Pimenta tava lá. Pimenta tava Rômulo, que foi do Friburguense, tá na Suécia. Sim. Tava... Mas quem, rapaz? Eu vou ver aqui daqui a pouquinho, depois eu vou falar mais sobre. Mas era uma equipe que realmente rendeu boa, aí. Tanto que conseguiu acesso. Pois é, ficou em terceiro naquele ano. Subiu nos pênaltis só, e com o Dida pegando o pênalti Castelo, né? decisivo contra a Castelo Branco. Então, um abraço aí a todo mundo lá de Casimiro de Abreu, sempre ligado na Rádio Fute Rio.
7h42 aqui em futerio.net. Falar também da vitória do Paduano, que no sábado conseguiu cometer o crime para cima do Esporte Clube Resende, Renan Mafra. 1-0 e o Paduano ainda vivo na luta por essa vaga no playoff. Vem cometendo alguns crimes, na verdade, o Paduano nesse segundo turno, né? Falamos aí da vitória sobre o Resende, vale ressaltar que quem tirou a invencibilidade do campus foi o Paduano. E com uma vitória de virada, então muita gente não leva a fé do Paduano, e eu desde o início desse segundo turno, depois da vitória do campus, depois de alguns resultados positivos, eu afirmei que o Paduano iria brigar. Não sei se vai se classificar, hoje a diferença do Tomazinho... Mas os 2 pontos, desculpa, os 2 pontinhos que deixou contra o Teresópolis... contra o Heliópolis. Não pode. Ainda não estão fazendo falta por causa da vantagem do primeiro turno. Mas não pode. Mas podem fazer, principalmente se vencer esse jogo atrasado. Vencendo o Casimiro de Abreu, aí esses 2 pontos vão fazer muita falta para a equipe do Paduano, que derrotou mais um grande adversário. Quem falou com a gente, Andreoso, foi o Renan Silva, volante da equipe, que chegou, aí disputou apenas seu segundo jogo pelo clube, e é outro, assim como o Rafael Pati, que também está defendendo o clube da sua cidade natal. Cara, a gente vem fazendo um trabalho muito difícil na cidade do interior. O único time, acho que só jogou fora, se eu não me engano, fora da cidade, né? Não sei se tem outros, mas o único time que não jogou em casa, só jogou fora. Infelizmente o nosso campo não foi liberado. Então, comemorar, cara. Uma viagem cansativa. Jogo passado também, viagem cansativa, 6 horas, van. Time que tá lutando, time que tá vencendo sem apoio nenhum de poder público, sem nada. Uma parte da população, ou toda a população ajudando, o que as pessoas têm vão lá e doam. Então, essa meninada tá de parabéns mesmo. Eu acho que eles estão de parabéns, são verdadeiros guerreiros. Acho que agora pensar no próximo jogo a jogo, pra gente chegar na outra fase. Agora, você que jogou aqui no Duque, como é que é ver o estado do campo nessa forma, e principalmente você passar por mais uma adversidade, que é disputar o Campeonato Carioca da Série C com campos nessas condições, especialmente você ter jogado aqui no Duque, por encontrar o campo dessa forma? O que fez eu jogar no Paduano, Vitor, você que é meu amigo, sabe o amor que eu tenho pro Paduano, desde quando eu joguei aqui no Duque de Caxias, até vinha por treino com a camisa do Paduano. No ano que foi campeão foi 2012, que eu jogava aqui. A gente fica triste de ver assim, até conversei com o presidente antes aqui do Duque de Caxias, perguntei como é que estava o campo, ele falou que estava horrível. Infelizmente está assim. E o nosso gramado, mais uma vez, bom não, melhor do que esse que nós estamos jogando, o nosso clube com toda a estrutura, a nossa cidade querendo colocar 2.000, 3.000 pessoas dentro do campo. E não está liberado. Acho que nós estamos de parabéns. Nós estamos viajando 5, 6, 4, 3, meia hora para jogar, e essa rapaziada tá dando conta. Portanto, esse Renan Silva falando com o nosso amigo Vitor Costa. Pois é, e citando, Burger, até um fato interessante, né? Que o Paduano não tem aí a possibilidade de jogar no seu estádio, que é o Valdo Carneiro Xavier, lá em Santo Antônio de Pádua. Aliás, um abraço a todo mundo lá em Pádua, lá no Noroeste Fluminense, ligado aqui na Rádio Fute Rio. Não pode jogar no seu estádio Paduano, vem pro Marrentão, gramado, entre aspas, né? Daquele, e aí a galera sente saudade da terra natal, né? Isso tá fazendo muita falta. Já não ter seu campo, ter a viagem e chegar e ter aquele aterrado, isso tá fazendo muita falta. Isso aí não... O Paduano poderia estar... Já fica naquele mas se tivesse o seu campo, talvez poderia estar em melhor condição na tábua de classificação. E com a torcida chegando junto, a gente sabe que o Paduano, quando chega com essa massa, né, diria o Ronaldinho Gaúcho. Ele é o Pinheiro. Pois é. O Trovão Azul leva sempre torcedores ao seu estádio. O estádio é ajeitadinho, cara. Sim. É gostoso de você assistir um jogo ali, cara. Não, e é uma situação que cá pra nós, o Burger, o que o Renan Silva falou, dessa vez o Vitor Costa tinha dado uma entrevista pra mim também falar dessa situação, é até incompreensível, né? Não é à toa que aí teve um caso recente, né, do Corpo de Bombeiros, onde muitos bombeiros foram presos nessa questão de laudos pro estádio, que eles cobravam até propina para a liberação não só dos laudos para o estádio, mas também de outros estabelecimentos. Mas é incompreensível você ver alguns estádios sendo liberados, e aí não quero entrar no mérito se o Corpo de Bombeiros da cidade liberou, se achou que é válido ou não,
mas um estádio, como você bem disse, porque ajeitadinho, com tudo em cima, com tudo em dia. O que fica devendo a estádios que estão liberados aí? Exatamente, e não ser liberado é algo até triste, porque é complicado você ver numa 4ª divisão do Rio de Janeiro alguns clubes com torcida, alguns clubes levando torcedores ao seu estádio justamente para prestigiar a equipe. E o Paduano seria um clube que levaria muita torcida ao estádio e leva, apesar da distância, muitos torcedores ao estádio para acompanhar o clube. Jogando na sua casa, com certeza, vai ser caldeirão todo o jogo. Abraçando aqui a galera no Facebook ligada conosco em facebook.com/FuteRio. Mandar aqui o alô para o Watson Araújo, está aqui falando boa noite, escutando o programa, linda homenagem ao torcedor do América, Hilton Taboada, feliz com a vitória dos Pérolas Negras, rumo à Série B2. Também aqui abraçando o Bruno Oliveira, Laís Patrício e toda a nossa audiência aqui no facebook.com/FuteRio, sempre audiência show da galera ligada aqui na transmissão mais carioca da rede. Eu ia começar a falar sobre o jogo do Tomazinho, vou falar agora. Ontem lá no estádio Joaquim de Almeida Flores, o Tomazinho ganhou de novo, ganhando por 2-1 do União de Marechal. Vitória na raça da equipe do Lobo da Baixada, com direito a um gol de bicicleta do Tobias, que está com uma estrela fantástica nesse campeonato carioca da 4ª divisão. E os torcedores é que deram um show à parte, viu, Renan Mafra? Porque ontem lá no Joaquim de Almeida Flores, tivemos muitas mulheres acompanhando o jogo, familiares de jogadores, e a família do Tobias esteve lá em número elevado, né? Esteve lá participando bastante, gritando bastante. Ele estava lá, estava bem cercado, estava com o pai, a madrasta e as 2 irmãs. Todo mundo feliz da vida, gritando um monte de coisa. E gritando impropérios contra os jogadores adversários, inclusive, viu? Pois é. Então, ontem só tinham 70 pessoas, dá pra ouvir tudo. Então, de fato, você falou aí da família que apoiou, tudo mais. Foi uma motivação a mais para o Tobias, né? Mas daqui a pouco, quando eu for falar do jogo entre Miguel Couto e Teresópolis, vou falar de um parente que na teoria tava ali para apoiar um jogador do Miguel Couto, mas depois do jogo deu uns cascudos no jogador do Miguel Couto. Bom, então façamos o seguinte, eu vou terminar aqui o meu pensamento sobre essa vitória do Tomazinho e falar um pouco sobre isso, sobre justamente esse detalhe levantado aí pelo nosso Renan Mafra, mas logicamente o Tomazinho teve uma bela atuação. Na verdade a atuação em si nem foi destacada na primeira etapa, o time teve muitos problemas, inclusive entrou com um time quase todo reserva, né? Até surpreendentemente essa situação acontecendo, mas no segundo tempo o time conseguiu encaixar um pouquinho melhor o seu jogo e quando empatou logo depois virou e acabou saindo com a vitória merecida lá do estádio Joaquim de Almeida Flores e ficando, portanto, com esses 3 pontos. Eu acho engraçado que muita gente às vezes pensa, vocês estão falando mal do time tal, aí você vai perguntar pro cara, quando que se falou mal do time tal? Não, foi o fulano que me falou. O pessoal diz isso e aí depois bota a culpa no outro, né? Mas tá tranquilo. Só lembrando, para ouvir a Rádio FuteRio, futerio.net/rádio. Toda segunda e sexta aqui no FuteRio na geral, a galera pode ouvir das 6 às 8. E tem o podcast no YouTube. Se você não ouviu, pode ouvir no youtube.com/TV FuteRio. É fácil, tudo a um clique de alcance. O pessoal às vezes parece que não consegue, né? Tem dificuldade, mas tá tranquilo. Às 7h50 aqui na Rádio FuteRio, continuando a falar de quartona, falando sobre os jogos dessa rodada do Campeonato Carioca da 4ª divisão, perdão, e que você curte aqui no som da transmissão mais carioca da sua internet. Tivemos o nosso glorioso Renan Mafra durante este final de semana, também o jogo do Miguel Couto, vitória do Miguel Couto já eliminado. Nós temos curiosidade lá também, Renan? Como você falou aí da família do Tobias, também tivemos lá, vou falar um pouquinho antes, Andrés, do jogo. O Miguel Couto começou a partida muito mal, o Teresópolis com um time de garotos, alguns com futebol interessante, mostrando um certo talento, jogadores que se o Teresópolis trabalhar bem, pode render frutos no futuro. Mas Teresópolis que dessa vez foi ao jogo. Foi ao jogo, com um time muito jovem, só um jogador no banco de reservas nem entrou, mas de fato abriu o marcador, gol de cabeça do Pará. E teve uma atuação durante um tempo muito boa, principalmente nos 20 primeiros minutos.
O domínio foi total do Teresópolis. Após a parada técnica, teve aquela bronca do técnico Álvaro Santos. A equipe do Miguel Couto melhorou bastante. Teve uma grande atuação. O gol de empate foi do Maicon, mas foi uma atuação muito boa também do Hudson, que ele participou dos 2 gols. Ele fez uma tabela com o Maicon no primeiro gol, e aí tocou para o centroavante que bateu, a bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes. E no segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Hudson novamente fez uma jogada pelo lado direito, foi a linha de fundo, cruzou para trás para o Tássio. O Tássio encheu o pé, a bola também desviou da marcação e morreu no fundo das redes. Mas a bronca foi justamente em cima do jogador que fez o gol da vitória, o Tássio, porque depois do segundo gol, o Miguel Couto soube controlar a partida, administrar o jogo, só que teve 2 chances para matar a partida. Em 2 lances que o jogador saiu cara a cara com o goleiro, tentou marcar por cobertura, mas a bola foi para fora. Um deles foi do Tássio. E o jogo ainda em andamento deu para escutar claramente o seu Luiz, que é sogro do Tássio, falando das arquibancadas: vou mandar minha filha mandar você dormir no sofá hoje. E depois do jogo, o seu Luiz entrou no campo. Quando o Tássio estava dando entrevista a um amigo nosso de imprensa, ele praticamente parou a entrevista e deu uns cascudos no Tássio, falando: não pode perder um gol desse, não pode perder um gol desse. E o Tássio falou com a gente, né? Falou primeiramente sobre a vitória, a felicidade de fazer o gol, mas falou que a corneta com certeza iria continuar grande em casa. Todo momento já entramos respeitando o adversário, o Teresópolis. Que acontece, é futebol, né? Começamos mal, mas com todo respeito à equipe do adversário. Nossa equipe, graças a Deus, é muito humilde. Foi isso não, que a gente entrou desligado mesmo. Sofremos, tomamos o gol, mas tivemos cabeça para empatar no primeiro tempo e graças a Deus virar no segundo tempo. E foi uma virada com gol seu logo aos 5 minutos, né? Importante, né? Porque depois de um primeiro tempo ruim, vocês terem feito um gol logo aos 5 minutos, deu uma tranquilidade para a equipe na partida, apesar do placar não ter sido maior, mas vocês de fato tiveram uma tranquilidade para manter esse placar e segurar a vitória. Foi, graças a Deus, Jesus vem me honrando muito. Para você ver, hoje eu comecei de lateral, joguei de volante no primeiro tempo e no segundo tempo ele me adiantou para meia, como se machucou. Fizemos a tabela, cheguei na frente e fui abençoado. Isso tocou para trás e Jesus me abençoou e fiz o gol da virada. E você também perdeu um gol ali no final que rendeu com o escudo do seu sogro, né? Qual foi essa situação? Vai ser cobrado em casa? Rapaz, nem fala, mano. Bati, já saí para comemorar, a bola, o vento levou ela. Porra, vai cobrar muito dentro de casa. Cobra muito. Devidamente cornetado, esse foi o Tássio, lateral direito da equipe do Miguel Couto. Pois é, tomar corneta de sogro depois de perder gol é brincadeira, hein, Cláudio? Corneta, cascudo, foi de fato aí devidamente cornetado o lateral direito do Miguel Couto, que fez uma grande partida e, ao meu ver, Andreso, é o grande destaque do Miguel Couto nessa competição. Eu não vejo outro jogador com mais destaque no Miguel Couto. Tem bons jogadores como o Maicon, o Pombo também é outro jogador que chama muita atenção, Diguinho, meia. O próprio Hudson é um jogador também com muita qualidade. Então eu vejo alguns jogadores de talento, mas o Diego, que falamos aqui já diversas vezes. Bom goleiro, viu? Um excelente goleiro. Goleiro baixinho, mas muito bom. Muito bom tecnicamente, mas para mim o grande destaque dessa equipe é o Tássio. Desde as primeiras rodadas eu já vi ele, mesmo sendo lateral direito, mas sendo um dos grandes responsáveis aí por bola parada da equipe, pelas jogadas ofensivas. E guardadas as devidas proporções, ele me lembra muito o Lecinho, do Serra Macaense. Baixinho, careca, habilidoso. Na Série C, ano passado, né? Foi o grande destaque da equipe, mesmo sendo lateral direito. E o Tássio vem sendo também um grande destaque do Miguel Couto. A lamentar que o Lecinho conseguiu acesso pelo Serra Macaense, o Tássio não vai conseguir esse feito pelo Miguel Couto. E também o Lecinho, infelizmente, na Série B, que poderia ser a grande projeção para ele acabou se lesionando. 7h55 na Rádio Fute Rio, hora do bolão do futerio.net. Aqui na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net pra galera sintonizada junto conosco aqui dentro do nosso programa. Vamos então começar com os palpites, aliás, revisitar os palpites da galera durante esse final de semana e os jogos que aconteceram. Foram 4 partidas que nós tivemos. Eu fiz até agora, é importante que se diga isso, até agora, dentro dessa rodada, eu tô com 4, 7, 10 pontos. Porque eu acertei quase todos os resultados. O Andrax aí. Eu quase cravei 3 resultados, viu?
Eu falei que quase gol. Que o Pérolas Negras ia vencer por 2-1, gol de 2-0. Que o Tomazinho ia ganhar de 3-1, gol de 2-1. E que o Miguel Couto ia ganhar de 2-0, mas gol de 2-1. É quase não é nada. É, pois é. É alguma coisa. Quase né? acerto. É verdade. Bom, o Renan Mafra, durante essa rodada, também bateu na trave com Pérolas Negras e Itaboraí Profute, cravou o Tomazinho União de Marechal e acertou o resultado, não, o palpite, o placar de Miguel Couto e Teresópolis. Já Cláudio Burger, de momento, acertou também a vitória do Pérolas Negras, era o Tomazinho do Miguel Couto, faltou acertar o placar. E o Resende Paduano? Resende Paduano ninguém acertou. Porque esperado. eu botei vitória do Resende e Renan e Burger colocaram empate. 2 jogos então no palpite de agora, um por essa rodada e outro pela próxima. Começando com você, Renan Mafra, Rio Ostrense e Itaperuna. 2-0 Itaperuna. E Campo Grande e Campos, quinta-feira. 2-0 Campos. Ok. Cláudio Burger, Rio Ostrense e Itaperuna. O jogo é onde? O jogo é no Lousadão. Então... não, 0-2. Em Rio Ostrense. Em Rio Ostrense, né? Era, se fosse nos bons tempos, era no Julieta Carvalho Viana, lá em Rio das Ostras. E Campo Grande e Campos, que não será Ítalo Delcima, será no Lousadão. 0-3. 0-3, né? Campusca, então, perdendo pro Roxinho, na visão do Cláudio Burger. Eu aposto em Itaperuna 3-1 no Rio Ostrense e no Campos vencendo o Campo Grande por 2-1. 1-2, portanto, é o meu palpite para esse jogo. Então, devidamente palpitados os resultados aqui no nosso bolão do futerio.net para a galera mais uma vez sintonizar e, é claro, já ir fazendo anotação para a próxima rodada. Lembrando que os próximos jogos da penúltima rodada, como só acontece no próximo fim de semana, a gente traz aqui os palpites acontecendo no programa desta sexta-feira, também aqui no nosso Fute Rio, na geral, que acontece das 6 às 8 nessa sexta-feira, e que, é claro, você mais uma vez curte junto com a gente aqui no nosso Bolão Fute Rio, o palpite da galera na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net. São 7h59 aqui na Rádio Fute Rio. Hora então do destaque final aqui na transmissão mais carioca da rede. Começando com você, Renan Mafra, a palhinha final da enciclopédia de bolso. Meu destaque final vai para esses 2 jogos, Estádio Nielsen em Lousada ou Lousadão, onde que eu estarei acompanhando essas grandes partidas, podendo também, quem sabe, acompanhar aí a confirmação do acesso do Campos. Pois é, Roxinho podendo subir nessa quinta-feira. Cláudio Burger, seu destaque final. Destaque final vai agora para o Campos, né? Que tem a oportunidade de ficar mais perto da Série B2, né? É verdade. Deixa eu só fazer mais esticar mais um pouquinho, claro. Mandar um beijo pra minha irmã hoje, que tá fazendo 15 anos. Não parece, mas eu tenho uma irmã de 15 anos. Caramba, um rapaz com 382 anos tendo uma irmã de 15 anos. Ele é o Nino de Castelo Rá-Tim-Bum, você esqueceu. Mentira, um abraço aí, Burger. Um abraço pra irmã. Posso mandar um beijo também pra mãe? Pra mãe de alguém? Boa noite. Já que estamos falando de família, né? Boa noite. Uma felicidades aí então à irmã do Cláudio Burger, parabéns. Burger, um abraço, hein? Abraço até segunda. Não, até sexta. Até sexta, hoje é segunda-feira. Renan, um abraço. Abraço. Voltaremos sexta-feira com mais um Fute Rio na geral e você fica ligado, portanto, na quinta-feira aqui no futerio.net, no placar Fute Rio com Campo Grande e Campusca, aliás, o Campo Grande e Campos, o jogo entre Campusca e Roxinho, lá no Lousadão pela penúltima rodada, aliás, pela antepenúltima rodada do Campeonato Carioca. Teremos o jogo de quarta-feira e pela penúltima abrindo Roxinho e Campo Grande, podendo ser o acesso da equipe do Norte Fluminense lá no estádio União sem Lousada. Placar Fute Rio segue em tempo real e, é claro, todas as notícias, como sempre, aqui no site que é Paixão por Futebol, www.futerio.net. Tem um último destaquezinho aí, ô Tem sim, que a temperatura do Rio de Janeiro fique assim por um bom tempo. É melhor, né? Sem dúvida ajudaria bastante. 8h01 aqui na Rádio Fute Rio, eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no Fute Rio na geral, agradecendo pela sua audiência por estar conosco nesse programa de hoje e prometendo voltar sexta-feira das 6 às 8 com mais um Fute Rio na geral, sempre no nome de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia e Criativos Design, comunicação com criatividade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de semana, boa segunda-feira.
e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.